Se ele desenvolver, ele vai continuar a carteira por si só. Se não, automaticamente, ou ele vai pedir para sair, ou eu tiro ele. Anos e meio depois, mas batendo a meta anual, R$360 mil em contratos fechados. Acho que também Como é a Muricy Ramalho? É trabalho, meu filho. É trabalho. Já começou, já. Já começou, então. Boa tarde, bom dia, boa noite. Quem tá no Upsidecast, eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E eu sou o Renato. Eles conhecem, assiste. Hoje a gente tem um cuidado muito especial, Renato. Prazerzaço, boas-vindas. Muito legal poder te receber por aqui. João. E vamos trocar uma ideia, velho. Cara, começa apresentando pra galera quem tu é, o que você faz. É difícil, vamos tentar resumir um pouquinho, né, pra falar. Mas eu sou o Renato, eu sou formado em comunicação social, né, já há um bom tempão. E sou aquele cara ansioso, sou aquele cara, o típico publicitário mesmo. O cara tá sempre agitado, sempre gosto muito de todos os assuntos. Sou um cara que, tô sempre buscando conhecimento e pra mim relacionamento é essencial na vida. Então por isso que eu me achei na comunicação. Sempre gostei de conversar, sempre gostei de ouvir histórias, sempre gostei de conhecer costumes, pessoas, o que elas fazem, do que elas comem. Que comem hoje no Globo. O que eles fazem, como eles vivem, né? Então me achei na comunicação com 20 anos. Oscilo bastante, né? Porque eu acho que a comunicação é um mercado bem complicado. A gente vê um Masterchef da vida aí. Começa uma temporada Masterchef, tem uns 4, 5 marcas. Tipo, eu sou assistente de marketing, eu sou alguma coisa assim, que é uma profissão que pira bastante. Mas eu me encontrei bastante. Tô mais preocupado mesmo em me conhecer mais, entender como que é o meu processo. Então, eu trabalhei em várias empresas. Hoje eu tenho a agência, né? A agência tá rodando mesmo, que ela voltou definitivo há uns 6 anos, direto, né? Então, já tive várias tentativas de dar certo. E hoje ainda tenho alguns objetivos que eu quero quebrar, quero romper, quero viver da maneira que tá acontecendo, sabe? Deixar um pouco as coisas acontecerem mesmo e traçar bem o que eu quero, os objetivos, e aí só correr atrás e buscar. Show de bola. Massa. E, poxa, você falou que trabalhou em bastantes empresas, tal, deve ter feito também bastante cursos, mentoria. Você tem agência há 6 anos, né? 6 anos direto agora. Se for pegar o total, quanto tempo de agência? Porque precisa de uma pausa, né? Então, o meu é complicado porque a agência em si, ela nasceu comigo ali, né? Tanto que o RBG são minhas iniciais, né? Que é Renato Breanes Gaspar. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver com RGB de cor? Ele fez uma brincadeira, já tava viajando. E aí confunde. Tanto que é até complicado isso, porque eu tô num processo agora de tentar, acho que para desvincular um pouco, até a gente conversa bastante em casa, no serviço, seria o momento de trocar a RBG, né? Colocar um nome de agência para tentar dar um pouco mais cara de time, não sentir tanto esse DNA, mas eu gosto muito desse DNA, eu prefiro que seja esse DNA meu, né? E a RBG, ela nasceu quando começou, né? Eu como na minha geração, hoje com 38 anos, a minha geração ela veio com o início da informática. Então, eu sempre gostei muito de videogame, eletrônicos e tudo mais. Então, o meu primeiro curso, antes de qualquer coisa na vida, foi montagem e manutenção. Era tira pente, põe pente, troca memória, coloca... E eu fui pra área de... Chegou a trabalhar com informática ou só então, partir? Não, parti pra esse caminho, montava, desmontava computador, comecei... Não tinha idade pra fazer estágio, então a gente tá falando com 12 anos de idade, não tinha essa idade, mas tinha, né, ali aquela coisa de montar. Eu tive acesso a computador muito tarde, pra minha geração, por condições mesmo, né? Então eu fui ter um computador em casa basicamente um pouco antes da faculdade, mas estava sempre... Então, na minha época tinha aqueles microlins da vida, não sei se pode falar marca. Microlins, Microcamp. Era aquelas paradas que você comprava assim. Então, a gente passava a noite, ia pro curso à noite, tinha até os amigos, uma vez meu pai levava, uma vez o pai do outro levava. A gente fazia montagem e manutenção. Então,
voltando um pouco para a parte pessoal, né? O que aconteceu? Quando meus pais se separaram e tudo mais, eu acabei me desvinculando, fui morar com a minha mãe. E eu não pensava fazer faculdade ou algo do tipo assim. Meu pai queria que fizesse faculdade, independente de qual fosse. E ele morava numa cidade que tinha uma Unesp, que é uma universidade estadual de São Paulo, muito boa. Então, a luta dele era sempre trazer eu tenho um irmão mais velho, para morar com ele, para ele dar a possibilidade de fazer uma faculdade. Mas tinha que ser gratuita, tinha que passar num concurso, porque não rolava fazer paga. E quando ele me trouxe, essa cobrança de faculdade era sempre muito, muito forte. Eu não tinha uma ideia do que fazer. Quando ele cobrou muito forte, eu falei, poxa, vamos fazer uma faculdade do quê? Ciências da computação. Cara, vou fazer jogo, vai começar a fazer jogo. Eu pensava naquela época, cara, 2001... Eu pensava, cara, se tem jogo, se a galera joga, se tem estúdio que grava filme pra dublar, uma hora o jogo vai ser tão conhecido que vai ter estúdio pra dublar jogo. Então, mano, fazer uma parada... Eu pensava dessa forma. Nessa época todos os jogos eram em inglês? Era tudo em inglês. Não, inglês e a maioria não tinha nem legenda. Não tinha legenda. Tinha traduzido. Né? Então, boa parte do inglês vinha dali. Às vezes você pegava dicionário. Inclusive, temos um contraste de gerações. Se pegar os primeiros jogos que saíram, assim, que foram jogos bem produzidos, Square Enix e tal, você pegava o jogo com legenda em inglês e não tinha voz. O personagem ficava assim... E saía a legendinha em inglês. Com caixa de texto em inglês. O Super Mario é tudo em inglês. Você não sabe o rolê até hoje o que ele falava com a princesa pra salvar. Eram uns box ali. Mas era bom, porque foi uma geração que eu falo, nossa, que, por exemplo, eu que não tinha acesso, por mais que meu pai quisesse pagar um curso de inglês, mas aí cabia você, porque chegava um ponto, eu sempre gostei de jogo por causa dos desafios, os puzzles mesmo. Então, cara, era um jogo bobo do Pateta que ele tinha que colher uma cenoura. Chegava uma hora que você não saía dali. Aí você falava, cara, não é possível, ele deve falar o que é pra fazer. Cara, dicionáriozinho, o Aurélio... Palavra. Aurélio, pá. Ah, cara, tem que fazer a cenoura plantada de ponta cabeça. Aí você resolvia esses esquemas. Falei, vou fazer ciências da computação, cara, vou fazer jogo. Então eu tinha essa visão. Cara, eu vou me achar nisso. Aí meu pai, mas essa faculdade só é paga? Não, a gente trabalha, vamos lá, eu vou trabalhar, vou pagar meu curso e tal. E o meu irmão mais velho entrou na faculdade de comunicação e eu entrei em ciência da computação. E nisso, na primeira semana entrou uma japonesinha pequenininha assim. Isso, sabe? Que ano? 2000? Cara, 2001, 2002, mais ou menos. Entrei numa faculdade paga, né? E falei pro meu pai, vou começar a trabalhar, comecei junto com a madrasta ali. E comecei a trabalhar, fui fazer a faculdade. Na primeira semana, entrou uma japonesinha e, cara, começou. Entrou e equação. Eu sempre gostei de matemática, mas eu tenho problema da matemática por causa da hiperatividade. Né? Eu sou aquele cara que eu leio, falo, o cara tem 5 laranjas, ele vendeu 3, sobrou 2, ia lá, olhava no gabarito, 2, respondia. Chegava no gabarito, não, a resposta é 1. Por quê? Porque no final tava escrito assim, que além de ter ficado com 2, ele viu um cara na rua e deu de graça. Eu sou assim também, eu tenho até uma história engraçada, que é, uma vez, há um tempo atrás, queimou um chuveiro da casa onde eu morava. E, nunca tinha trocado a resistência, né? Nunca tinha mexido com nada nisso. Falei, cara, vou ver no YouTube. Aí um vídeo de 2 minutos e 40. Como 2x. Trocar uma resistência. Aí eu falei, assiste. Aí eu vi, tem que tirar, tem que desligar a luz, tal, tirar aqui, botar a resistência. Quando o cara tava fechando já no vídeo o chuveiro, eu falei, é isso. Não terminou esse vídeo. Não, faltava tipo 10, 15... ensinou trocar a resistência. É isso, faltava 10, 15 segundos pra acabar o vídeo. Aí beleza, já sei. Fui lá, troquei, papapá, liguei a luz, fui ligar o chuveiro. Explodiu tudo o chuveiro. Eu sei. Porque nos últimos 10 segundos ele fala, e é super importante, você tem que primeiro ligar o chuveiro com ele desligado, com o negócio desligado. E depois ligar. Aí eu falei, caralho, a informação mais importante do vídeo, nos últimos 10 segundos, irmão. João, eu sou esse cara. Então, de geração em geração, eu sou esse cara. E ela começou a passar, saiu dali, teve aula de como que é aquele que você pensa? Lógica, né? Eu ia falar logística. Lógica, eu gosto de lógica. Aí os jogos vêm, né? Então, os psicotécnicos, quando eu fiz Senai. Então, cara, psicotécnico sempre fluiu bem. Cara, no terceiro dia, todo dia tinha aula com ela, eu abordei ela. Eu falei, escuta, quando a gente vai mexer no computador? Porque até agora eu tô vendo que você é do ITA, aeronáutica, é só equação. Ela falou, não, isso aqui é no último semestre que você vai mexer e programar e os cambal. Gente, eu cheguei em casa, como é que eu falo pro meu pai que eu vou abandonar a faculdade que ele se dispôs a ajudar a pagar?
Cheguei em casa, pai, tô no curso errado, não vai rolar. E meu irmão ali, Dingo, que eu já gostava também de música na época, a gente tinha banda, tudo. Falei, cara, é a hora de dar... Foi o primeiro salto de fé. Chegar pro meu pai e falar, bicho, não vai rolar. Você vai gastar dinheiro, vai ser difícil, vai ser né? ruim. Vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra mim, não vai rolar. E saí, continuei trabalhando. Achei um trabalho numa empresa de comunicação visual, fazia plotagem. Ali eu fui descobrindo minha resiliência. Então, Hoje para mim é bem claro que tudo não passa de um processo, né? Às vezes não consegue isso, não consegue aquilo. Talvez o preparo não aconteceu de forma certa. Então coisas de sair, medir, andar 5, 10 quadras, chegar lá, cadê a trena? Nossa, cara, e voltar, o chefe dá aquela... Como assim você esqueceu a trena? Então, um dia eu cheguei a abrir bem a mão assim, falei, cara, vou medir o máximo que dá. Deu 20 centímetros cravado. Cara, quando tem sorte, tem sorte. Deu 20. Falei, se eu esquecer, cara, pá, no máximo joga uns 2 margens de erro. Então, nesse período, eu comecei a trabalhar lá, fiz um curso gratuito de administração, que tinha aula de marketing. Nisso, meu irmão já estava sambando com comunicação ali dentro de casa, mas depois ele acabou desistindo. E aí, o que aconteceu? Naquela época, a Coca bombava muito. E aí, a Coca lançou aquela propaganda que tinha uma menina lendo um livro na cadeira, assim, num banco público, quietinha. Aí, ele sentava, olhava para ela, assim, e aí ele fazia com a boca o som do Motorola. Tchurururu, tchurururu, tchurururu. Aí ela não entendia, olhava para ele, ele catava uma Coca assim, alô? É para você. Cara, aquilo eu falei, nossa, eu preciso fazer uma parada dessa. Eu preciso contar uma história dessa. Porque na minha cabeça, aí começa tudo a fazer sentido. Puta, publicidade é contar história. Até quando a gente conheceu minha esposa, ela falava, você é publicitário, é os mentirosos. Eu falei, não, a gente desperta interesses que você não sabia que tinha. Não é mentira. Então, esse fato de contar histórias... Rolou. Aí fluiu mais fácil. No outro ano eu passei na comunicação. Foi um ano que meu pai virou e falou, putz, esse ano eu não posso te ajudar. Mas aí, no primeiro mês, eu trabalhava na empresa de comunicação visual. Meu chefe ele era aquele cara que ia para os Estados Unidos fazer grana. E ele ficou uns 6 meses e avisou, não vai rolar mais, vou fechar a empresa. Pensei, cara, tranca a faculdade, tá tudo certo. Por isso que eu acho que quando tá pronto, não tem como ir para trás. É um passo pro lado que acontece, mas nunca para trás. E aí ele falou, vou fechar a empresa. Nisso eu arrumei emprego no laboratório. Eu fiz um concurso e passei no estágio da faculdade, no laboratório de comunicação. Eu não fui para a agência da faculdade, eu fui para rádio, TV e cinema. Então eu trabalhava na parte de edição, que tinha o canal da cidade tinha jornalismo, cultura. A faculdade tinha um canal na cidade. E aí eu fui para edição de vídeo, a parada toda. Aí foi crescendo. Então, cara, eu lembro até hoje, o salário era R$487 e a minha mensalidade era R$487. Então foram 4 anos assim que era descontado. Eu não pagava, mas também não recebia, saca? Então, tipo... Então aí hoje você entende. E a parte da sua agência, da criação dela, como é que funcionou? Aí logo depois... Calma aí, que daí pra frente ele foi trabalhar no jornal em São Paulo. Exato. O que rolou? No último ano de faculdade, a gente já trabalhei naquele estado triste, né? Que os caras falavam, você sabe que em setembro, um abraço, não vai rolar aqui. A chance de você ficar contratado na faculdade tinha a possibilidade de... Né? A gente trabalhava registrado, tudo. Mas ele falou, a chance de acontecer isso é difícil, a gente tá com uma equipe nova de diretores, tudo mais. Então, não vai rolar você fazer isso. Setembro, você vai sair. Então, março, eu comecei a fazer movimento que eu queria trabalhar na agência de comunicação da minha cidade. Setembro para voltar no próximo ano letivo, ou sem essa garantia? Não, sem a garantia. Não. Setembro do último ano. Tá. Eu ia me formar em dezembro, mas setembro eu já não tinha mais emprego. Entendi. Né? Então, quando foi outubro, até maio, assim, eu já comecei um movimento de pedir, né? Poxa, eu preciso sair daqui e tal. Eu só vou abrir adendo também em relação a pedir, né? A parte energética do bagulho. Quando você acredita mesmo num negócio assim, cara, é meio que batata. Ele pode não vir, volta a falar, talvez por preparo. E eu, em março, comecei esse movimento. Setembro eu vou sair, eu preciso arrumar um emprego, onde eu vou me enfiar? Eu queria agência de comunicação, queria muito agência de comunicação. E tinha 2 agências de comunicação na cidade, uma eu gostava mais pela história de vida dos caras e tudo mais. Hoje ele tem uma agência de comunicação, viu? Com uma parte energética. E aí eu tinha um cara lá que eu valorizava muito a história dele, e eu falei, eu quero trabalhar com esse cara e tal.
E aconteceu de, em agosto, mais ou menos, eu ser chamado para uma entrevista. Mandava currículo direto assim, eu fui chamado para uma entrevista para a agência. E ele me chamou, né? Fiz a entrevista, tal, agosto. Passou setembro, ele não me chamou. Falei, cara, não vai rolar. Quando foi setembro, eu saí do escritório, da agência de comunicação. Fui só terminar curso, TCC, essas coisas. Quando foi uma semana antes do feriado de outubro, assim, dia 12 de outubro, eu recebi uma ligação. Ó, você vai trabalhar aqui. Pô, demorou 1 mês e meio pra avisar. Falei, cara, essa vaga não é minha. Aí ele entrou. Então, cara, mano, cheguei no auge. Saí da faculdade, empregado, com meu baita salário de 500 pila por mês, né? Falei, cara, aqui é a minha vida. Já coloquei a foto da Virago 250 na carteira. Falei, daqui um tempo eu vou te ter. Porque agora eu tenho dinheiro, não preciso pagar a faculdade, esse dinheiro vai ser meu. Nessa proposta de 3 meses, no final de ano, teve um evento. Meu pai, ele era separado. E veio um cara da... Sabe aquela coisa bem arranjada, assim, sabe? Tinha um cara que era casado com uma irmã, blá, 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 blá. E a gente tava conversando numa festa, assim. Ele virou, sentou do meu lado, assim, e falou, eu vou te levar embora pra São Paulo, capital. E eu falei, poxa, pagando bem, né? Que mal tem. Tamo aí. O quê? Tinha o quê? 22 anos de idade? E aí ele falou, teu pai não gostou muito. Eu lembro até hoje. Eu bati o olho, meu pai tava sentado de frente, ele olhou e fez cara de negativo e fez assim, ó. Não. E ele falou, não, eu vou conversar contigo. Hoje não é dia, é festa, tal, vai rolar. Mas eu vou te levar pra São Paulo. Aí no outro dia, sentou, fez uma reunião comigo. E aí ele falou, ó, vou te levar pra São Paulo. Você vai trabalhar num jornal, o Jornal da Associação Comercial de São Paulo. É um lugar bem conceituado. O que eu tô te dando aqui? Oportunidade, estabilidade. Mas eu não quero que você entenda que esse é o teu lugar para ficar. Porque lá é um monte de gente muito experiente, né? Então as pessoas vão aposentar lá. Então são jornalistas conhecidos, mas muito antigos. Mas é uma oportunidade. Porque de falar, né? Sempre fui falante. Você é um cara que precisa dessa oportunidade. E eu sou o cara que vou te dar essa oportunidade. Então eu vou te levar. Então foi como meu pai, né? Nessa idade. E aí conversando. Aí vem a RBG, né? Olha que volta. Aí, quando ele começou a conversar, só que ele falou, não tenho como te registrar. Você precisa ser PJ, então você abre um CNPJ, mas bem tranquilo. A associação vai te dar toda a estrutura. E deu. Eu acho que eu nunca vi uma empresa fazer isso. Eles me davam férias, eles me davam 13º. Mesmo sendo PJ? Mesmo PJ. Eles tinham isso, né? Então, faziam um cadastro, mas eles me encontravam como PJ. O que era certo e muito bom pra mim, também era errado para eles, porque tinha vínculo empregatício, eu batia ponto, né? Mas era uma metodologia que eles tinham para fazer. Mas talvez, é o que eu falo, se não fosse dessa forma, talvez não teria acontecido. E aí ele me levou para São Paulo de fato mesmo, então você sai de um salário de R$500, multiplica isso por 5, 6 vezes, entra tudo aquilo que eu sonhei durante um ano, pedindo, sabe? E aí era a proposta irrecusável para ir. Então, para abrir um CNPJ, não, é só abrir um CNPJ. Faz o quê? Põe RBG, põe minhas iniciais. Renato Brandes Gaspar, comunicação, né? De nascer a agência. Nesse jornal foram 2 anos e 8 meses. E aí, nesse tempo, tu atendeu só o jornal ou tu já começou a abraçar a agência mesmo? Ou era não? Eu só presto serviço pro jornal? Nesse período, como eu era muito novo, era só jornal. Nesse período foi só jornal. O mais novo depois de mim tinha 48 anos, então eu tinha uns 4, 5 pai lá, né? Mas hoje eu paro para pensar em como a vida foi fazendo, né? De preparações. Então, lá foi onde eu entendi alguns compromissos e alguns valores também. Então, peguei 4, 5 homens formados de família, que talvez... mas não tem o pai presente ou algo do tipo assim, porque meu pai continuou morando no interior, né? Mas eram valores que foram sendo criados ali, como isso. Então, como era tudo muito novo, 23, 24 anos, meu tempo e dedicação pro jornal. E aí, o que aconteceu com tudo? Nesse período, eu fazia só jornal. E aí, 1 ano e meio depois, deu exatamente 1 ano e 6 meses depois, meu pai faleceu. Aí, cara, cai tudo, desmorona tudo. Comecei a pensar, né? Tô triste daqui, triste dali, que senti bastante essa conexão. E o meu chefe falou assim, tem um novo jornal que tá vindo de Portugal. E ele veio para... Você vê como nada é por acaso. Tem um novo jornal que tá vindo de Portugal. Lá chama Diário Econômico. Aqui vai chamar Brasil Econômico. É um grupo forte. E eles vêm para derrubar o Valor Econômico em São Paulo, que é o maior de economia de São Paulo.
e eles estão montando a equipe de arte, você vai. Falei, vou nada. E tava tranquilo, o salário tava de boa. Tava... Sabe quando o cara quer acomodar? Aí sentou, ele falou, você vai. Eu falei, não, deixa, ainda tô passando luto e tal. Ele falou, não, você vai, amanhã a gente conversa sobre isso. E aí saiu um cara da ilustração, que foi ele que me indicou, né? O Alex. Você vai, porque você precisa ir pra diagramação, você precisa ir pra arte e tal. E aí foi bem desse jeito mesmo. No outro dia eu cheguei, tava ainda sentindo o luto. E o Coelho, que é esse cara, ele falou assim, cara, você sabe que você tem o poder de escolha, eu vou deixar você escolher. Mas a escolha que você tem hoje é, ou você vai, ou você pega outras coisas, volta pro interior e fica chorando. Salve, Coelho. Porque aqui você não vai trabalhar mais. Aqui você não trabalha mais. Foi uma escolha. Uma escolha. Aí você pensa assim, cara, o cara me levou para São Paulo, ele era meu pai, ele não faria isso. O Coelho foi quem me ensinou tempo. Questão de compromisso de horário, assim. O Coelho era um cara que... É aquele cara que ele sabia separar bem, né? Lá fora eu posso ser teu pai, mas aqui dentro, cara... E era expor atrás expor. E um dia eu cheguei 4h05. E eu peguei na mão dele pra cumprimentar. Ele apertou minha mão com muita força, assim, de doer. E eu olhei pra ele, pensei que deve estar de mau humor, né? E ele falou, qual a justificativa do atraso? E eu falei, que atraso? Ele falou, olha no relógio. Eu falei, 4h05. Ele falou, teu horário é às 4. Qual a justificativa do teu atraso? E eu falei, 4h05. Ele falou, teu horário é 4 horas da tarde. Qual a tua justificativa com o horário? Eu falei, Então, naquele dia, foi a segunda vez que ele falou. Eu falei, esse cara vai me mandar pro interior. Esse cara vai me mandar. Eu vou aceitar. Aí foi a transição, que eu fui meio que empurrado, mas aí deu certo, o salário é legal, mas aí eu já comecei a identificar as oportunidades de fazer freela, né? Porque o jornal, por sorte, a parte que eu trabalhei sempre deram asas para criação. Isso a gente tá falando de quanto tempo depois da faculdade? Depois que você chegou em São Paulo? 2 anos e 8 meses. A gente tá falando 3 anos depois que eu me formei. 2 anos e 3 anos ali. Então, eu desfrutei bastante essa criatividade. Nesse jornal, já tinha mais uns caras espertos de freela. Já tinha o Alex, que era ligeiro, já tinha Folha de São Paulo, já tinha trabalhado no Estadão, já tinha trabalhado... Então, ele pegava o negócio... Porque o Alex era um excelente ilustrador. E eu fazia a montagem dessa ilustração. Eu sempre falei assim, as pessoas não valorizam diagramação, né? Mas num jornal é extremamente importante, né? A largura de uma coluna, o texto, ele não pode ter quebra muito forçada, porque isso dificulta, faz com que a vista do cara fique cansado na leitura. Então, a gente pega hoje um livro, você fala, cara, um livro é um livro, mano. Se não tiver uma diagramação, pode cansar a vista do cara e o cara abandonar a leitura por erro de diagramação. Então, ele já era mais esperto para essas coisas assim, já foi me incluindo, já foi me encaixando e por aí foi. Outro detalhe que eu achei muito importante é que o Coelho falou, cara, você vai ou volta pro interior. Porque esses caras vão durar 4 anos. 4 anos. Eles vêm com capital para 4 anos. Se não der certo, eles vão fechar e vão demitir todo mundo. Se isso acontecer e tiver tudo errado, aí você volta pra cá. Sem casa você não vai ficar. Mas você vai. Então, cara, todo aporte assim o cara colocou. O jornal durou 4 anos. No 3º ano ele começou a segurar pra lá e pra cá, já foi capengando, já foi meio que batendo, o valor continuou reto. E eles tinham comprado o Rio de Janeiro, compraram o jornal O Dia, tinham comprado um em Pernambuco. E aí eles estavam em 2015, 16, não lembro, não, 2014, foi quando a gente estava ali, 2013, eles iam fazer a transição. A equipe de arte ia para o Rio ia virar a sede, e São Paulo ia virar sucursal, só empresarial, porque era muita notícia empresarial, diferente de um jornal comum de cidade. Era um jornal de economia, de investimento e tudo mais. Então, São Paulo ia manter como polo empresarial, porque o jornal ficava na Berrini ali, então é o centro... Tava aí. Né? Tu tava nessa filial. Tava na matriz. Na matriz. Né? Na Faria Lima, não é? Não, mais perto na Berrini é mais pra Zona Sul. Perto da Marginal P, perto do Cidade Jardim, né? Então, o meu prédio eu vi o Cidade Jardim de frente, assim, né? Onde eu trabalhava. Então, eles mudaram, chamaram todo mundo e falaram assim, ó, quem for da arte vai pro Rio de Janeiro. Mas a gente não tem condição de ajudar com mudança, nada. Quem não for vai ser demitido. Aí eu já comecei aquele movimento. Ah, não, pro Rio eu não vou.
Já tô no mar, já tô pensando em ir pro sul, já conheci a minha esposa. Esse ponto fazia 4 anos, tava na... 4. Quase 4. Aí nesse fazia 3 anos e 8 meses. Mas aqui tu já tava fazendo freela junto, em Fazia paralelo. freela junto. Já tinha a tua urgência funcionando. Já tinha, o CNPJ continuava ativo e tudo mais. Tanto que foi isso mesmo, eles fizeram um acerto, a gente foi mandado embora, o Alex permaneceu, o Alex montou um negócio no Tatuapé e eu trabalhei com ele durante uns 3 meses lá. A gente pegou o livro, pegava naquela época muito balanço. As empresas soltavam balanço, aqueles balanços gigantescos de página, que dava muito dinheiro diagramar aquilo na época. E aí ele pegava a parte de ilustração, que fazia os infográficos, e eu pegava a parte de diagramação. E foi uns 3 meses assim, mas já nesse movimento pensando. A gente ia casar, então pensando em vir pro sul. A esposa era de Jaraguá do Sul, eu pensando em conforto, embora ela sempre gostou muito mais de São Paulo. E aí foi nesse movimento aí até que tudo bonito, né? Tudo deu tudo certo, tudo encaixou. Mas aí a partir daí começaram as dificuldades para eu ter a agência. Então resolvi sim vir embora para Jaraguá. Falando de 4 anos de agência já, quando já, esse ponto tá. Já, uns 4 anos e 3 meses de agência. Aí resolvi montar a agência mesmo. Vou montar a agência, vamos embora. A gente tinha um amigo em comum, né? Que tinha já uma pequena agência na cidade ali de Jaraguá. E aí vamos montar uma sociedade, vamos começar. Aí começa as dificuldades. Foi quando eu entrei a primeira vez. Aí tentei com ele como sócio, baita cabeça. Mas nessa época você não conhecia o Rob ainda, Não, ainda não. Aí isso 2014, né? 2014, comecei com a agência com ele, aí começou atritos jovem, eu com o quê? 27, 28 anos talvez com ele. Começou alguns atritos que não vem pra lá nem pra cá. Eu tinha muita dificuldade porque ele tinha carteira de clientes na cidade e os meus clientes eram todos de São Paulo. Então eu continuava fazendo freela pro Alex ou pro pessoal da Folha de São Paulo. Virava alguma coisa e a gente fazia uns freelas pra sobreviver. E aí começou a dar essas coisas bem doidas assim. Resolvemos fechar a agência, ele vender minha parte, que a gente começou, teve investimento para começar a agência, foi onde eu vendi a minha parte, deixei a parte com ele. E aqui era outro nome, então, era outra agência. Era outro nome. A gente montou como agência mesmo, né? Entendi. E aí montamos essa agência, ele ficou com a carteira de clientes, aí eu tentei. Não, agora eu vou sozinho, mas aí tinha resistência. Tinha resistência porque eu tinha que ir pro front, né? Então, todo lugar que eu ia, conheciam ele, porque é um cara que conversa muito bem, conhece muita gente em Jaraguá. Deixa eu dar uma pausa. Tu tava nessa agência, ele já tinha uma carteira. Já. E tu tinha uma carteira também. E aí a gente puxa aquela bolhazinha do freelancer. Esses clientes eram recorrentes ou eram clientes de freela? Tanto teus quanto dele? Então, o meio a meio. Meio a meio. Vocês não tinham uma carteira de clientes? Não. Vocês tinham aquele processo. Um dos motivos de encerrar foi justamente isso, que por acaso um dia eu descobri um pagamento de um cliente, né? Entrou um pagamento, fui fazer financeiro e eu descobri um pagamento de um cliente. Falei, que cliente é esse? Ele falou, esse cara atendo já 3 anos eu atendo esse cara. Falei, mas nunca entrou no caderno da empresa. Entendeu? Todo mundo, custo fixo e tudo mais. Cara, esse número nunca entrou. Não, mas esse não vai entrar, esse cliente é meu. Aí eu falei, não vai rolar. Eu já trouxe uns 2, 3 clientes de São Paulo. Então, tipo, o que é meu é nosso e o que é teu, não vai rolar. O que é seu é meu, o que é meu é meu. Então assim, não vai rolar. Então ele tinha algumas coisas fixas e naquela época, a gente tá falando de 2014, estavam começando a fazer postagens e redes sociais. Estavam começando. Então o pacote era justamente isso, vender pacote de posts para ter fixo. Então tinha uns que era freela, o cara pedia um outdoor, cara, eu quero um outdoor, a gente pegava a arte, fazia, terceirizava isso. Então ele não ficava recorrente, Robson, não tinha nem ideia do que é uma agência de valor. Né? Não tem nem ideia, era aquela coisa de contava com o nome, sabia que as pessoas procuravam, tinha uma recorrência porque fazia um serviço muito bem feito. Mas você tinha uma recorrência porque você entregava um serviço de arte recorrente. Exatamente. Ou seja, eram filas recorrentes. Exatamente. Não é um pacote de gestão, não é um pacote de entrega. Achava que aquilo estava ótimo e era fechado, certo. né? Não, é um fila... Porque se você está fazendo arte todos os meses, você está trocando tempo pelo dinheiro.
Quando a gente fala sair da bolha, é você ter serviço, uma gestão de tráfego, é você colocar uma gestão estratégica, médio e longo prazo, é um relatório, é uma reunião com o cliente para alinhar uma expectativa. São serviços que não colocam você atrás de uma mesa por 4, 5 horas para poder entregar, entendeu? Então é aí que muda a chave, é aí que vira a parada. Putz, é um serviço de muito maior valor para o cliente, porque ele começa a entender que o crescimento dele está diretamente relacionado com a tua estratégia, mas ainda assim é um serviço que para mim é meia hora na semana. Não é 4, 5 horas atrás de uma mesa pensando em arte, manda para aprovação, não aprova, volta, reedita, manda de novo, volta, até poder ir para a linha editorial. Aí eu tenho que agendar, publicar, saca? Não é isso. A parada de você furar a bolha é exatamente isso. Então o Renato ele tinha ali meio a meio de clientes, meio tava na recorrência, mas não tava na recorrência de gestão, ele tava numa recorrência de freelancer recorrente. Exatamente. Era como se fosse um contrato de freelancer para aquela empresa. O cara não quer pagar para uma agência, ele pagava para ter um serviço e não uma estratégia. Isso hoje tem bastante clareza do que acontece. E a gente tentou dessa forma, não deu certo. Eu tentei por alguns tempos e eu mantive. Eu consegui 2 clientes fixos de postagens e eu consegui manter isso, mas, cara, era completamente diferente do Renato, que estava em São Paulo, que tinha um baita de um salário, que estava crescendo, sempre recebendo propostas para ir para um lugar melhor, sabe? O movimento tinha que ser feito porque era um lugar melhor. Começou a pesar. Tá na hora de procurar emprego. E a questão da faculdade ali e dos trabalhos que você teve, a faculdade ela te prepara para tratar o paciente, digamos assim, a faculdade de medicina. Mas ela não te prepara para ir buscar o paciente, né? Então, você foi ali, você sabia fazer um serviço, você estava bem numa empresa bem, tinha uma qualidade, né? Eu tô aqui vendo vários trabalhos para você, mas não tinha ainda a questão de buscar, de ter a prospecção ativa, né? Exatamente. E era o porta a porta. Para mim, era porta a porta porque eu era de fora. Meus clientes eram todos fixos de São Paulo e também foram diminuindo. O Alex foi tomando um outro caminho também. E aí, o porta... Você não tinha prospecção também, era indicação e não, aí quando bateu o desespero, eu comecei porta a porta. Como eu tinha um cliente do mercado imobiliário, eu comecei em todas as imobiliárias. E aí os não começaram. Aí, não, eu acho interessante, mas agora não é o momento. Não, agora não, obrigado. Agora não é o momento e tudo mais, e isso segurou demais. Então, o meu faturamento despencou assim 4, 5, 6 vezes. Né? Então, nesse período de 2, 3 meses que eu tava só com esse Só pegando essa sua frase ali, esse Renato, ele já tinha uma noção de ter uma reserva, de ter um caixa, de entender como isso funcionava, porque querendo ou não, o cara que vai dar talvez o passo, sair um pouco dos freelancers para ir para uma agência, é importante ter essa educação financeira, né? Separar a grana do caixa, igual a gente falou no podcast de precificação, né? Precificar, toda essa questão já tinha isso ou não? Então, aí como toda pessoa imatura, né? Eu não vou dizer imaturo porque, cara, todas as jogadas, se você entender hoje que todas as jogadas, ela tem um sentido. Quebra-cabeça só faz sentido depois que você monta. Né? Eu acho que tem muito, muito disso hoje. Nessa transição para Jaraguá, a gente veio de uma forma segura. Então, o casamento aconteceu. A gente teve a possibilidade de comprar a casa própria, né? Porque a gente pensava na casa própria. A casa própria que a gente tem em Jaraguá dificilmente teria em São Paulo. Então, teve esse custo. Então, nesse período, o que era de reserva de emergência foi para ter feito o meu fundamento, a minha base. Onde complicou? Complicou que eu não consegui manter. Então, por 2 anos, a gente renegociou na Caixa para fazer aquele esquema assim. A mensalidade custa X, a gente faz uma negociação com a Caixa para ela segurar e te cobrar tanto por mês, mais barato. Então, tipo, 1/3 do que cobraria, para você dar uma respirada. E eu fui e joguei isso com a empresa, com o banco. Não, negocia isso. A esposa sempre trabalhando, né, com a parte física. Então, ela sustentou boa parte desse período. A gente fez essa negociação até a hora que falou, mano, acabou, não tenho o que fazer, qual que é a saída? Procurar emprego. Vamos procurar emprego. Aí a gente tava 4 anos de agência, nesse ponto aí foi quanto tempo até Aí deu mais 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2. Pra implodir a parada. Implodiu. Aí, particular, mãe, cirurgia, enfim, vários casos assim que eu não posso reclamar. Foi um período bem complicado, onde a gente segurou rédea, segurou tudo.
A Mayra sempre trabalhando ali, fazendo a parte da casa. Por isso que eu falo, tive a sorte, vamos dizer assim, de ter essa estrutura de casa. Então, por isso que eu falo, apertou, mas foi bom porque a gente fez uma base legal. Tinha ela, que sustentou a casa nesse período e tudo mais. Mas é aqueles choques que você precisa pra falar, não, aqui é... Tanto que eu acho interessante quando pergunto assim, qual foi a hora da mudança? Cara, a hora da mudança é quando você sente que tá vibrando errado, tá errado. Se você permanecer ali, vai continuar, né? Ah, mas aí procurar emprego é dar uma retrocedida? Ok. Né? Que retroceda, que não retroceda. Eu gosto sempre de pensar, inclusive nas nossas salas de batalha lá, vira e mexe acontece. Cara, não pense que é um passo para trás, pense que é um passo pro lado, né? A gente que é de arte marcial, às vezes o passo pro lado é só para encaixar um pouquinho mais de força para fazer. E nesse período... E aquela coisa também, se estiver dando errado para frente, você precisa dar um passo para trás para poder pegar impulso. E se parar para pensar que tudo isso acontece, né? Hoje eu tenho mais isso dentro de mim por causa de terapia, você entender. Então, um dos primeiros movimentos de um processo terapêutico é você sair de você. Então, eu estou aqui conversando com vocês, tal, e aquilo tá ciclos. Você tem que entender que aquilo tá girando, cara. Tá girando. Aí vem a mesma coisa. Pode ser de forma diferente, mas você vai identificar, depois você sai. Então, é quando você fecha o olho, sai e dá uma olhada por fora. Esquece você, esquece suas crenças, esquece... Mas eu sempre fiz assim, essa frase é aquele negócio. Mas eu sempre fiz assim, sabe? Então, cara, você dá aquela olhada, analisa e o caminho foi procurar emprego. E eu achei o emprego, fui trabalhar no marketing de uma grande empresa de Jaraguá do Sul, uma gigantesca. E fui trabalhar no marketing, de novo aquela sensação. Cara, achei. O caminho é aqui que eu vou fazer. É uma empresa, cara, marketing, eles vão cobrar por coisas e a gente vai lá criar. Aqui é o lugar onde eu vou fazer a propaganda da Coca-Cola, é o que eu pensava. Aqui, vou chegar com um conceito foda, uma indústria que vende isso aqui. Cara, a gente vai ter uma ideia fodida. E foi bem por um ano. Por um ano foi bem, mas começou uma cobrança. Era sempre assim. Cara, você tem que se reinventar, Você tem que se reinventar, não pode ser assim. Aí você parava, sentava, pensava na correria ali. Falava, não, agora eu entendi que esse copo não pode ser redondo, cara. Ele tem que ser lapidado quadrado. Aí o cara olhava e falava assim, mas quadrado é estranho, né, meu? Faz aqui gordinho. Aí fazia o copo de novo voltar ao normal. Isso, assim, ó. É assim que eu quero. Isso começou a travar processo criativo de novo. Foi quando começou a pegar muito. E aí, o já mais velho, com meus 32, 33 anos, isso foi para um nível emocional, né? Aí foi para um nível muito mais emocional e isso se permaneceu por muito tempo. O que somatizou. Aí foi para a parte que o que salvou foi a parte de terapia, mas já foi somático e o corpo começou a identificar. Então, eu sou aquele padrão que começou. Foi diagnosticada hipertensão, né? Então, você tá sentado normal, trabalhando ali no teu flow, cara, tá formigando meu braço, cara, tá meio zoado. Vai pro pronto-socorro, cara, pressão 21/17. Um dia eu saí de ambulância e aí falei pra ela de novo, falei pra Mayra, falei, mano, não vai rolar, vou ter que sair daqui, senão eu vou acabar infartando daqui. Aí, mais uma vez, segurou a ponta, não, vai, sai e começa. Aí vocês pensam, agora a RBG voltou com tudo, né? Que nada, meti o louco. Falei, cara, agora quer saber? Senai, mecânico de automóveis, cara, que meu pai não deixou fazer, saca? Saca? Meu pai não deixou fazer. Ele falou, não, você não vai ser nem eletricista nem nada. Eu falei, que nada, Senai... Vou mexer em Maverick. Que isso? Eu quero ter um programa na Discovery e ficar o dia inteiro cheirando gasolina, soltando parafuso, apertando parafuso. Olha que vida boa. Cara, aperta parafuso, solta parafuso... Pensando naquela lógica, né? O esquema não tá em você cobrar caro pelo serviço. Tem a história lá do cara, pô, mas você me cobrou R$1.000 pra apertar esse parafuso? Lógico, eu sei qual apertar e quantas voltinhas tinha que dar. Então eu pensei, vou meter E, cara, minha esposa, vai. Só, né? A frase dela, só vai. Cara, meti o louco, vou fazer isso. Aí o que aconteceu? Foi no final do ano que rolou a demissão. E aí eu falei, não, mas antes disso eu vou dar uma paradinha, né? Pelo menos um mês, dezembro ali, eu vou dar uma sossegada. Quando voltou, eu voltei para fazer ilustração, né? Eu fiz uns quadros, que aí eu comecei a montar o meu escritório em casa.
Comecei a montar o escritório. Eu quero que o escritório tenha tijolo, quero que o escritório tenha os quadros, quero que o escritório... Sabe? Comecei. Ah, mas não tenho dinheiro pra comprar quadro? Não, então beleza, vou fazer igual eu fazia na comunicação visual. Pegava uns quadros de PVC, umas chapas, adesivava aquilo, com a arte que eu queria, fiz uma ilustração. Ah, mas não parece um quadro, é um pôster. Aí eu fiz uma moldura no Illustrator com sombra. Então você bate o olho assim, a moldura ficava legal. Aí, cara, fiz uns quadros massa pra colocar. Primeira visita em casa de amigo. Pô, que massa, cara. Faz pra mim? Faço. Os primeiros gratuitos, né? Não, faço. Vou fazer, isso não vai dar nada. Quando foi a terceira ou quarto pedido, eu identifiquei. Não, tem demanda. Aí entra de novo a vontade de empreender. Não, tem demanda, vamos começar. Tô feliz. Tô fazendo minhas ilustras. Gosto de desenhar. Vou montar um quadro decorativo. Tava começando e-commerce. Aí, tentei, cara. Vou fazer, já dei nome, já entrei com identidade visual, que é o que eu gosto de fazer. Logotipo bem feito, uma estrutura bem feita, marca bem feita. Já tinha um conceito de marca. Não era o meu nome, era outro nome, com logotipo. Comecei feira. Cara, o negócio deu uma decolada, mas era um custo um pouco mais barato, né? Não era um quadro. Para romper essa transição de falar pro cara, não, compra um quadro de vidro, investe mais. Eu não tava achando esse cliente. Eu achava os que queriam barato, né? Só achava esse cliente barato. Até que chegou um ponto que, cara, do jeito que subiu, desceu. Trimestre de faturamento 0. E isso pegava, cara. Falava, não pode, mano. Não pode. Eu tô dando um gás aqui do caramba. Esse negócio de faturamento 0 não vai rolar. E aí eu fui numa feira para fazer exposição de quadros. E vendia legal nessas feiras. Era aqueles caras que ia viajar, fazia feirinha e tal, exposição de quadro. E nessa era uma feira de ajuda para doação de cachorrinho, essas paradas todas. E eu lembro até hoje. Por isso que eu falo. Tudo que aconteceu nesse período, né? Que foi lindo. 5 anos, 6 anos de jornal. Mas também os 7 subsequentes foram muito pesados, né? Então, tudo que aconteceu foi feito uma preparação para uma parada acontecer. Eu lembro até hoje, eu tava sentado e o meu cachorro, a gente podia levar, né? O Tomate, ele tava na porta, assim, e ele foi atrás de uma mulher, a mulher viu esse cachorro e veio seguindo, e essa mulher veio até a loja. Falou, esse cachorro é seu? Eu falei, Tomate tudo... Meu cachorro é tudo doidinho, pô, foi adotado. E ela falou, nossa, ele foi lá na porta me receber. Aí ela bateu o olho e ela não gostou dos quadros, ela gostou da ilustração. Aí ela falou assim, cara, eu sou fotógrafo, assim assado. E eu queria fazer logotipo e ninguém acerta logotipo. Você faz? Cara, faturamento 0, aquele trampo, né? Aquele trampo chato, né? E é o que você vai escutar sempre. Você fala, eu trabalho com adesivo. Faz um adesivo pra mim, eu quero plotar meu carro. Pô, cara, não é assim, sabe? Mas aí eu falei, não, a gente pode conversar. E na época, você vê, sempre pensando, na época eu tava com um sonho, a gente viajava, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, porque minha esposa é a que movimenta. Eu sou o pacato do negócio, né? Ela é o vamos. Vai puxando. Vou chegar em você vai ver. E é o vamos. E ela sempre, não, vamos. E eu fiz algumas viagens, sempre gostei de fotografia, mas não de forma profissional, porque eu tive aula de fotografia e trabalhei no laboratório com câmera, filmagem e com fotografia. Mas eu sempre gostei de fotografia pelos meus olhos, assim. Então, eu não sou, por exemplo, um cara para fazer foto de empresa, ir lá e bater foto do CEO, fazer, né, de corporativo. Eu sou foto de detalhe, então foto de tijolo, foto de algumas coisas assim, né? Não fotos comerciais de venda. E eu comecei a pensar, cara, vou comprar como se fosse um esquema de Polaroid. Eu bato umas fotos legais, porque dá pra bater foto de pessoa. Então, imagina eu indo lá pra Colômbia, San Andrés, abordo o cara, falando, não posso fazer... Porque todo mundo quer aquela dificuldade de bater foto e não ficar legal, né? As mulheres, principalmente, elas querem foto legal. Então, chega um cara que chega e fala assim, meu, deixa eu bater uma foto sua? $1. $1, eu imprimo ela aqui, você me passa teu e-mail, eu envio essa foto pra você e tá tudo certo. Falei, cara, se eu bater 50 fotos... Cara, daqui a pouco eu pago minha hospedagem. Daqui a pouco eu não estou viajando para bater foto. Entendeu? Eu tô fazendo o inverso ali. Eu já comecei nessa estrutura e ela falou assim, eu sou fotógrafa e eu tenho dificuldade de acertar meu logotipo. Eu falei, vamos fazer. Você me dá umas aulas de câmera, porque na minha época era D3100, né? Que trambolhão assim, que obturador, tudo certinho para mexer, mas diferente de Canon e tudo mais que tinha por bate já manda no teu celular, né? Falei, vamos fazer. Aí começa aquele medo de, mas vai sair de graça? Não, se for com inteligência. Eu falei, velho,
me dá umas aulas e a gente faz. Moral na história, cara, você vê que loucura. Eu fiz o logotipo dessa mulher e o marido dela era terapeuta. Eu já fazia terapia e ele era um terapeuta pro lado de constelação familiar, mas ele me abriu o mundo pro quântico, física quântica. Física quântica. Então, assim, terapia ou algumas coisas que aconteceram na minha vida foram para entender um pouco sobre mim. A minha percepção, ou como eu lido com isso, como eu lido com aquilo. E esse cara me abriu pro mundo quântico, assim. Porque eu fiz o dela, não fiz o curso de fotografia com ela, porque não deu tempo, porque ela passou o marido eu cobrei. Falei, não, eu vou cobrar o logotipo aqui. Dela foi de graça. Dela foi de graça. Mas foi o trabalho mais bem pago que você já fez até hoje. Se liga. Cara, eu tenho também só uma dica de viagem que eu aprendi em Paris, não querendo quebrar o negócio de quem tira foto, mas sempre que você vê uma japonesa ou um japonês, pede pra ele bater a foto de você, que os caras são caprichados, cara. Porra, é outra coisa, outro tipo de foto. Cara, que da hora, já vou ficar de olho. Os caras ficam de joelho, eles abaixam, eles dão a vida ali pra você, mano. E aí eu fiz o dela e fiz o dele, e o dele eu caí no quântico, né? E o que seria o quântico? Foi pro lado energético, né? Então eu comecei a entender um pouco mais sobre energia e tal. Por quê? Porque o que eu fazia, né? E ainda faço, que é o que eu gosto de fazer com o logotipo. Entender um pouco o mundo da pessoa. Então, com ela, hoje eu posso falar, né? Que com terapia eu entendi. Por exemplo, como que eu faço um certo tipo de trabalho? Ou para dar uma lembrança, por isso a minha preocupação de lembrança para vocês. Eu costumo fechar meu olho e imaginar o cara. Então, eu vou fazer o logotipo teu, né? Eu não te conheço. A gente tomava um café, tomei um café com ela, imaginava tudo, pergunta. Aí eu pergunto sobre pessoal mesmo. É o tipo de pergunta que você não faria pra fazer um logotipo, mas eu faço, pessoal da pessoa. Aí eu fechava o olho ali e pensava, bom, então o Cauê, cara, ele deve estar agora assim, ele gosta de assado, pá. Eu tinha essa mentalização, o escritório dele deve ser branco, deve ser assim, deve ser assado, pá. O dela foi assim. Comecei a ter um pouco mais de percepção de algumas coisas, tá. Sei que veio um desenho que envolvia a árvore e tudo mais, assim, e eu fiz o logotipo, que, cara, você vê um logotipo de fotógrafo, ela não queria redondo, porque todo mundo fazia lente, redondo, o bagulho saiu redondo, tá? Saiu redondo, mas ele tinha um conceito, tinha uma árvore, e ali ela falou, putz, mostrei pra ela, rolou uma emoção, ela falou, cara, eu lembro, na casa da minha avó, tinha uma árvore assim, tinha uma árvore assá, a gente ficava embaixo, isso aqui é o desenho, pum, aprovada de primeira. Foi a primeira que rolou. Do marido, eu falei, putz, eu preciso pensar muito bem como é ele. Fiz, e rolou a mesma coisa. E ali rolou aquela conversa de tipo, não, energeticamente pode ser que sim, você deu um passeio lá, você contextualizou aquilo, e isso de alguma forma materializou. Então aqui tá o teu caminho para você começar a fazer identidade visual. Moral da história, morreu o curso de fotografia, porque dessa mulher vieram, acho que em torno de 12 logotipos. 12. Né? Então, isso em 2017 para 18. Os quadros foram morrendo, a demanda de identidade visual voltou. E aí eu cresci. Aí eu cresci de novo. Falei, não, agora é hora de crescer com estrutura e vamos rodar. Vamos rodar. Moral da história. Rodei um ano, faturamento de 80 mil com logotipo. Aqui, ó, tinha gás para trabalhar, trabalhava. Chegou 2019. 10 anos de agência aí. 10 anos de agência. 2019, eu falei, agora eu vou duplicar esse faturamento. Como? Porque 80 mil eu fiz na raça. Na raça. Quando viu, já tinha feito, né? Quando eu vi, eu fiz 80 mil, pegava um, entregava outro, pegava um, entregava outro. Não tinha o caminho, o famoso processo. Exatamente. Agora eu vou fazer como? Se eu descobrir que o meio de entregar o meu serviço é feito por mim, onde eu nasci com uma estrutura, onde eu energeticamente consigo fazer isso, onde eu... Aí começa o problema hoje que eu acho que muitas pessoas passam. Como ter um clone? Como clonar? Como ter mais um de mim para fazer? 2 de mim, exatamente, a gente faria 160 mil de logotipo. Certeza. E aí, aquele ano foi muito bom, né? 2019. Quando começamos 2018 para 19. Quando começou isso, não tem como multiplicar. Dúvida total.
preciso de ajuda. Preciso de ajuda. O que eu faço? Preciso de ajuda. Porque do jeito que tá, o ritmo que tava, eu vou quebrar de novo, né? Aí emocionalmente, fisicamente, eu vou quebrar de novo. Senta, respira, vem informação. Cara, o maluco da agência do interior, gostava tanto dele. Esse cara tem uma agência, esse cara tem tudo. Eu não vou mandar mensagem. Passaram-se 10 anos. Porra, quando ele falou pra mim quando eu falei pra ele, eu vou pra São Paulo, foi o dia que ele falou pra mim que eu ia ser contratado na agência. Ele falou, hoje é 3 meses de estágio e a gente veio te dar uma notícia que você vai ficar. E eu falei, então, eu tenho uma notícia preocupante. Ele, como pai, falou, não, cara, vai, porque se não der certo, você volta pra CIS e aí você vai trabalhar comigo. Então eu tinha muito isso. E aí a esposa falou assim, cara, manda. Você tem um contato dele? Eu falei, eu tenho todo mundo no Facebook. Cara, eu preciso de um mentor. Preciso de um mentor. Cara, primeira semana de janeiro. Preciso de um mentor. Essa foi a informação. Bati ali pro universo, porque quando foi o do logotipo? 2020. 2020. Pré-pandemia. Aí o que aconteceu? A gente nem sabia, né? Aí, cara, preciso de um mentor. Essa foi a informação. Assim que o logotipo começou a rodar também, rodou porque chegou um ponto que eu me senti preparado e falar assim, preciso desses clientes aqui. Tô pronto, vem. Aí eu lembro que, cara, fiz loucura. Eu queria computador que não poderia ser normal. Poderia ser normal, mas eu queria um iMac. Aí, cara, meti o louco, comprei o iMac e mãozinha assim, ó, pronto no escritório, arrumei aqui. Pode vir, tô pronto. E veio, saca? Cara, primeira semana de janeiro eu preciso de um mentor. Peguei Japa, que era o primeiro contato. Japa, tem o telefone dele atualizado? Eu vou falar nome, né? Porque é vago, Emilson. Tem telefone do Emilson? Tem. Falei, passa pra mim, por favor, eu quero conversar com ele. A gente tinha um WhatsApp. Peguei e mandei. Emilson, Renata, tô pensando assim, tô pensando assado. A resposta foi imediata, assim. Demorou, acho que 2 dias. Falei, cara, que honra. Que prazer receber essa mensagem. Me manda seus planos. Manda o plano de negócio e tal, porque eu já estava entendendo que eu queria uma agência. Porque eu já entendia que sozinho eu não ia aumentar meu faturamento. Sozinho eu ia ou fazer igual, ou menos pelo cansaço, ou mais se eu desse um gásinho a mais. Preciso de uma mentoria. Esse cara tem uma agência de comunicação. E ela cresceu muito no interior. Cresceu muito. Os caras ganham um prêmio. Tem uma marca de café gigantesca no interior de São Paulo, que é conta deles desde a época que eu estava lá, né? Então, cara, eu vou fazer agência, que é esses caras que pegam um FII anual, mas para campanha. Vou rodar uma campanha que vai passar na Globo, vai passar aqui, vai passar... É isso. O cara falou, manda plano de negócio. Que plano de negócio? Não fiz plano de negócio. Vamos lá. Fiz um plano de negócio, escrevi, minha meta é essa. Meta de faturamento eu tinha colocado uns 25% em cima dos 80 mil. Cara, é isso. Vou dar uma lida. 100 mil por ano. Eu vou... Fui modesto. Falei, cara, tô sozinho. Ele falou, não, fica tranquilo. Eu vou analisar e te retorno. Até hoje. Eu vou analisar até hoje não veio. Talvez amanhã chegue. Eu não sei, pode, sei lá, digitar errado e-mail. Moral, a gente entrou em abril na pandemia. E eu tinha um cliente nessa época que ele era a minha base financeiramente, mas eu já tinha identificado que ali eu era o freelancer dele. Ele me pagava um salário. Sua base, você diz, a maioria da tua carteira vinha desse e o resto complementava. Exatamente. Então, a maior parte, eu fechava logotipo por fora e sustentava toda a criação dessa empresa. Rede social, campanha. Campanha na época nem fazia, né? Mas rede social, site, como era de produtos. É aquele que vende peças... E tintas. Isso. Industriais. Lembrei. Foi grande a primeira cliente, mentoria. Então assim, demanda. Vai lançar produto, cara, fazia umas embalagens muito massa, assim. Supria. Pandemia chegou, entrei no padrão que todo mundo entrou. O cara chegou pra mim e falou, beleza, a partir do mês que vem não tenho como te pagar. Não vai rolar. Abril. Passou abril, veio no outro mês sem faturamento, aí zerou. Sabe o que é você ter um faturamento e ele zerar de novo, mais uma zerada? Antes dessa zerada, você tava num teto. Porque no teto. Você tava falando de 100 mil, mas você tava faturando ainda aqueles 80. Tava. 8, 9 mil mas por aí, mês, 7, 8 mil exatamente. por mês. Tá? Mas aí esse cara era o fixo. Uhum.
Se eu não corresse atrás de logotipo, Ele era fixo, mas ele era fixo, freela fixo, né? Freela todo mês. Freela todo mês. Entendi. E qual foi o problema aí, de novo, por imaturidade? Não vou dizer imaturidade em questão de idade. Qual foi o problema aí? Como ele me consumia das 7 da manhã às 7 da noite ou mais. Tinha vezes que acontecia um problema na fábrica, cara, o cara ligava domingo, você pegava domingo, resolvia o problema dele ali no domingo, uma postagem de comunicado importante que tinha que soltar, porque já tinha gente na rede social bombando a rede social do cara. Então ele consumia. O que aconteceu? Por falta de tempo, eu não tinha tempo de sair e procurar mais pessoas para fazer logotipo. Então estava no padrão de bolha. Para não falar que eu ia chegar no mesmo faturamento no final do ano, tivemos a pandemia. E esse cara simplesmente cortou. No outro mês ele me ligou. Não, mas eu não pedi pra parar. Continua. Quando as coisas melhorarem, eu te pago. Eu falei, não, cara, não vou trabalhar de graça pra depois receber. Não vai rolar. Maio 2020. Foi o primeiro anúncio que eu recebi. Ô, freelancer, você chegou na bolha onde você tem o faturamento, tá legal, bababá, você pega projeto, entrega projeto, mas aí você percebe que se você não duplicar por você mesmo, basicamente isso, a bolha do freelance e tudo mais, pega projeto, eu tenho um negócio pra falar, cabelinho diferente, tudo ali, barba. Rio Grande do Sul, achei na época que eu vi, cara, patrocinado bateu, agência de valor e tal. E naquela época ele não falava mentoria ainda. Era curso. Era curso, agência de valor. Tu recebeu em... Primeira turma, né? Quase junho? Então, eu acredito, eu falo primeira turma, eu acho que só não foi porque... Eu não sei se você fez... Até hoje, pra mim, é meio confuso. Teve a turma 0 no final você fez um piloto? 2019, foi piloto só com alunos. Tá. Foram 432 alunos. Então, é isso. E aí a gente abriu a turma final de julho, se eu não me engano, de novo, né? Foi... a data lembro, mas foi a primeira turma 1, né, digamos. Turma 1, Foi a que tu pegou. Abertura externa, né? Tinha feito a abertura primeira. interna antes. Aí foi esse anúncio que pegou. Então, não se falava mentoria. O anúncio me pegou. E aí, cara, tenho que falar, né? Entrou, o Rob chamou pra semana. Isso foi em junho, última semana de junho. A gente teve as aulas gratuitas. E esse cliente de São Paulo voltou pagando 50%. E não era certeza que ele ia continuar. Aí, quando foi junho, a gente estava na pandemia, a minha esposa estava forçada trabalhando no home office, em casa e tudo mais. E eu falei pra ela, ó, apareceu um cara que eu não conheço, patrocinado, coisa louca, né? Eu falei, apareceu patrocinado e ele falou comigo. Porque assim, ó, ele bateu na dor. Eu falei, cara, ele bateu na dor e quando ele falou que você chegou no faturamento máximo e não sai disso, eu vou te ensinar como. Eu falei, cara, esse cara mirou em mim esse anúncio. Me pegou. Vamos fazer a aula gratuita. Aí, cara, assistimos a primeira aula, eu lembro que a terceira era de apresentação. Segunda, terça, quarta e quinta. Assistimos você e sua esposa, você diz? Não, aí ela não assistiu. Ah, tá. E aí, na terceira era de apresentação. E quando eu assisti as duas primeiras, o que eu pensei? Eu falei, eu vou juntar a fome com a vontade de comer, de dor. Porque eu não queria, e ainda é uma das dores que eu tenho hoje, a gente vai acabar mudando. Eu me sinto muito bem fazendo identidade visual e brand, ou que seja para falar sobre marca, embora nem sempre dê certo, mas eu me sinto muito bem fazendo. Eu falei, cara, vamos juntar a minha dor, que é essa, esse cara, na hora eu falei assim, esse cara falou certo comigo, é isso, bababá, mas quer ver uma dor que me incomoda, cara? É você fazer um puta logotipo, entregar na mão do cara, que não é por culpa dele, ele não sabe o que fazer, não sabe o que é um PNG. É aquele cara que... É aquela dor que, quando eu trabalhei em agência de comunicação, tinha. Ou você tem teu logotipo em alta? Tem. O cara mandava o arquivo do Word, com o JPEG dentro. Você falava, cara, não tem um PDF? Não, não tem. Esse é meu logotipo. Aí, se fosse fazer alguma coisa impressa, você tinha que redesenhar o logotipo do cara. Várias pessoas na agência redesenham logotipo. Na época, Corel, Illustrator, você redesenha, né? E eu falei, cara... Se ele ensinou... Aí, na hora, na primeira aula, eu falei, se essa metodologia funciona assim... Qual que é o meu pitch de vendas? Eu vou te dar um logotipo. Em 15 dias tá na tua mão. Um baita de um logotipo. Mas o que você vai fazer com isso? Eu conheço um monte de gente e vinha com case. Esse aqui, ó, 2019, nunca foi usado. Por quê? Não é por culpa dele. Ele não sabe usar. Esse aqui, olha que logotipozinho. Nossa, logotipo bonito mesmo, cara. Nunca foi usado. Você vai sair igual. Você quer isso
Ou você quer que eu faça uma identidade visual para você, pego na tua mão e começo um negócio? E a gente faz um esquema. Aí o teu contrato de 1 ano já foi nesse pitch de vendas. E se eu ficar com você por 1 ano gerenciando a tua marca, te falando como comunicar, porque eu criei o conceito dela, né? Se alguém virar, e acontece no mercado por falta de identidade, manual de identidade. Porra, tua marca foi feita assim, não é para mudar, cara. Ser azul não pode ser vermelha, né? A gente pega os grandes, é assim. Eu trabalhei numa empresa que o vermelho é a maior concorrente do cara. Qualquer coisa vermelho dentro da empresa, tipo justa causa, a gente brincava, sabe? Não quer deixar o diretor nervoso? Faz um bagulho e mete vermelho aí, sabe? Então, assim, e se eu comunicar dessa forma com pequenos? Na época eu nem pensava que a pandemia ia ter tantos pequenos abrindo um próprio negócio. Então, minha jogada foi essa e eu, vai, cara, solta a apresentação de valor aí, meu. E nada. Não, ó, na terceira aula você vai fazer. E aí eu recebi um contato. Falei, cara, apresentação de valor deve ser sensacional. E, cara, eu entendi o conceito da parada. Por isso que eu volto lá atrás. Eu não reclamo de nada que aconteceu lá atrás, porque veio a preparação. O Robson era o mentor que eu tinha pedido. E aí eu fiz esse esquema, o projeto de logotipo, que na época, que fosse custar R$ 1.500, eu fechei um de 8 por 1 ano. Com uma semana só. Ou já dentro do curso? No segundo dia, porque não veio a apresentação de valor. E eu lembro que essa cliente, ela tá na minha carteira até hoje. E, cara, na semana, a gente de valor, no segundo dia, tu fechou não, se liga. E aí... Então, ou seja, eu comprei o curso por ti. É, basicamente isso. E aí veio a apresentação de valor, tal, não sei o quê. E ela começou, não, mas eu preciso de uma reunião contigo. Preciso de uma reunião contigo, porque me indicaram o teu logotipo e eu preciso fazer, porque eu quero começar pra ontem. E eu falei, não, segunda-feira a gente toma um café, vai dar tudo certo. Segunda, terceira aula antes. Segunda-feira a gente toma um café. Não, segunda não, eu quero hoje. Aí eu falei pra Mayra, cara, o bonde tá passando, não tá passando e tal. E eu ainda pensava, né? Falei, cara, eu vou pegar ali, vou comprar o curso e vai dar tudo certo. E aí o Robson já falava do in-flight e tudo mais. E eu falei, não, eu vou chamar ela pra conversar e fiz essa proposta. A minha proposta foi, eu vou fazer a tua marca, eu vou falar quem é você, eu vou explicar o teu logotipo. A gente vai ficar por 1 ano fazendo a tua rede social, mostrando com conteúdo, né? Seja 2 ou 3 postagens por semana. A gente vai fazer esse conteúdo, vai sair tanto pra você, você paga à vista por tanto. Cara, tava bonitinho, você vai pagar à vista ou você paga em 12 vezes. Ela falou, não, eu vou fazer em 12 vezes, foi quando você abriu. Quando abriu, foi aquele desespero. Falei, Mari, ele vai abrir, cara. Meu Deus, eu não tenho condição nenhuma, tô zerado, cara. Zeradaço. Louco pra mulher pagar à vista. Zerado. Aí, mais louca que eu, falei, cara, mete o cartão de crédito nesse bagulho aí, taca pau. Vou ligar no banco e vou aumentar o limite do cartão. Se liga. Falei, tem certeza? Ela falou, tenho. Absoluta. Eu falei, tá, então vamos fazer. E aí rolou, tá? Em julho de 2020, a gente fez a mentoria. Eu falei, bom, agora eu vou comprar, vai vir, né? Vem a apresentação, mas da forma que vocês fazem, que você faz, Robson. Porque o cara compra também e fala, mano, primeira semana eu vou ter acesso à mentoria ou à apresentação. E não é certo. Eu acho que um dos maiores erros tá nessa pulada de etapa, tá nos 2 minutos finais, nos 30 segundos finais de vídeo, do cara querer acelerar. A gente percebe muito, assim, que quando o cara fala, putz, não rolou, ele acelerou. Alguma coisa ele acelerou ou alguma coisa ele não... A gente pega isso muito no Zoom, assim, na mentoria, né? O cara chega pra mim e fala, Robson, consegue liberar pra mim os módulos pra eu já começar a ir na apresentação? Eu, não, cara. Você tem 15 dias aqui pra aprender a base, a estrutura, planejar de forma estratégica o teu negócio, né? E ele tá bloqueado. O segundo pilar e o terceiro pilar da gente tá bloqueado por isso. O que o cara faz? Ele não assiste, espera liberar e pula a base. Não faz aquela parte de planejamento. Aí ele vai pra mentoria, pô, fiz 100 prospecções e não fechou. Quem é o teu cliente ideal? Ah, eu tô pensando em loja de roupa, mas eu também tô pensando em loja de calçado, eu também tô atendendo uma barbearia. Eu digo, peraí. Quem que é o teu cliente ideal? Ah, eu não sei. Você assistiu lá no primeiro módulo, fez, escreveu? Não fiz. Então é isso. Você pulou o primeiro módulo. E até um erro bobo, que ele pode achar que faz parte... Eu falo também, muito que patinou no meu lado, foi a pulada de etapa, mas é alguma coisa preparada. Por exemplo, algumas coisas também eu não posso me travar. Eu não vou comprar o curso do Robson por causa... ou, né, vou dar um exemplo um pouco mais
palatável, assim. Robson falou, é a nossa briga de sempre, né? Renato, cliente ideal. Cara, de certa forma, hoje a agência, por incrível que pareça, 90% da carteira são terapeutas, psicólogos ou algo do tipo assim, que está envolvido no meu mundo. Né? Porque eu venho fazendo terapia há muitos anos e eu gosto de conhecer, de saber, de me relacionar energeticamente aqui, energeticamente ali. Então, de certa forma, ficou ideal. Mas eu ainda não tenho o ideal. Na minha época de agência de valor, que começou, o meu público ideal, eu coloquei ele, na verdade, não como... O ideal era o cara que estava ou começando um negócio, ou o cara que começou e ele agora entendeu que ele precisava de uma marca ou ele precisava de uma base mesmo para comunicar. Sabe qual é o principal ponto, Renato? E às vezes isso fica... E tá subentendido. A partir de agora não vai mais estar. Mas sempre que eu bato o cara e falo, quem é o teu cliente ideal? Não importa pra mim se hoje se você olhou pra um cara de barbearia e amanhã você olhou pra um e-commerce e depois de amanhã você olhou pra uma imobiliária. Só que no momento que eu olhei para esse cara, eu tenho que definir. Eu tenho que estruturar o perfil dele, entender quem são os concorrentes, entender qual que é o mercado dele, quem são as principais referências nacionais, quais são os principais diferenciais competitivos. Eu vou estruturar isso, nem que seja para pegar um cliente amanhã, e aquele cliente é esse e o próximo não vai mais ser desse segmento. Só que se eu não bato isso, o que o cara faz? O cara vai ali e senta, eu vou pegar essa barbearia. Ele pega meia horinha aqui e ele não define um perfil. E a hora que ele vai conversar com o cara, ele vai fechar um projeto bosta. E a gente vê isso todo dia. Todo dia na mentoria é isso. Mentoria. É exatamente a mesma coisa. Então, o que eu falo? Cara, é um cliente ideal e eu quero que você faça 5, 6, 7 prospecções com esse mesmo cliente. Aí o cara pensa, putz, aí vale a pena eu estudar mais esse cliente. E aí que ele entende o processo. Eu tenho certeza que por mais que tu não feche a tua carteira para um cliente ideal, quando tu vai pegar um cara antes, tu se prepara, de verdade. Já tem um processo. Tu bota 4, 5 horas ali para entender aquele negócio antes de conversar com o cara. Mas o que eu vou falar que eu acho que fica importante, gravado aqui do que você falou, é que isso as pessoas também não entendem, né? Se eu fosse começar hoje, de novo, e eu já falei isso pro Robson em mentoria e vocês agora aqui vão estar presentes, o agência de valor, além de todo o conhecimento que tem, para minha vida, ele veio para quê? Agora eu tô passando por uma outra transição, né? Então, de tudo que eu contei aqui no começo, das transições que aconteceu, o agência de valor me dá a possibilidade de arriscar uma transição do zero, virar minha agência de ponta cabeça, sem quebrar de novo. Sem voltar 3 passos atrás, que aconteceu 3, 4 vezes, para começar a procurar um emprego e agora eu vou estudar. Ele te dá essa possibilidade de mudança. Se eu fosse começar hoje de novo, eu começaria com o cliente ideal. Mas acho que o grande recado para todo mundo é que eles não entendem, que é o que você falou. Hoje, eu defini o cliente ideal no começo, que eram essas pessoas e elas entravam e o desgaste emocional para você estudar é muito grande, mas a gente se dispunha a fazer. Mas eu falo, por exemplo, agora, antes de vir para cá, veio uma moça conversar comigo que é gerente de RH, nunca peguei. Mas foi conversando com ela, do tipo de estrutura que ela vai fazer, dela falar, cara, eu converso com as pessoas, eu não consigo, olha que louco, eu vou nas empresas, mas eu não consigo achar o dono. Já ouviu isso, Robson? Eu não consigo achar o dono. E aí os caras falam, não, volta daqui 2 meses que eu não vou conseguir falar contigo agora, não sei o quê. Aí eu dei uma olhada aqui no teu site, tá escrito consultoria gratuita, e eu pensei, cara, eu vou conversar com ele e ver o que ele me fala. Então, essa pessoa, especificamente, se você pegar ela, fazer um brand bonitinho, definir muito bem quem é ela, pensando em dar autoridade. Rodar uma rede social, uma página de consultoria de vendas, que é o que a agência de valor ensina a fazer, cara, ela vai entrar na minha carteira. Se ela estiver disposta a entrar no plano e tudo mais. Então, é isso que a galera lá dentro às vezes confunde, que tipo, só facilita a vida você ter o cliente ideal pro cara que não gosta de sentar e esmiuçar muito, assim, as coisas. É que eu sou meio metódico e acabo esmiuçando bastante desse serviço. E o agência de valor nesse período, né? Eu entendi esse conceito, eu fechei com ela, moral da história, o in-flight rolou ali, o agência de valor foi pago com esse cliente e essa estrutura começou a rodar, né? Então, hoje, 2023, em que período eu tô? Em tornar isso um pouco mais autogerenciável. Ainda tá muito comigo, problema meu,
né? Da minha forma de fazer. Por isso que preciso muito das mentorias, justamente por isso, né? E aí, cara, você começa a perceber, a gente até tá nesse movimento agora falando. É muito engraçado isso, mas hoje a carteira de clientes e os clientes que eu atendo, muitos deles, os problemas deles que irritam, se eu for parar pra pensar, nada mais é que um espelho. O cara é que nem eu. Uhum. Ele não delega, só ele faz, é isso aqui, blá, 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 blá. Então, esse processo que a gente está vindo agora mudando nesse processo é justamente sobre isso, de tentar entender e que tentar, não vou dizer 100%, aí entra a minha dúvida do início de seria o momento de sair o DNA completo do Renato? Ou não, mantém-se o DNA completo, mas de uma forma que seja um pouquinho mais autogerenciável. Né? Hoje tem alguns processos na agência, por exemplo, que o fato de eu estar aqui, ele está parado. Ele está parado. E é uma coisa assim, eu acho que não tem certo ou errado nesse ponto, Renato. A gente tá muito nessa vibe de querer terceirizar tudo, de querer colocar toda a operação na mão de terceiros. Mas uma das coisas mais difíceis, ou a coisa mais difícil que tem para você escalar uma agência é tirar a operação da tua mão. É muito mais fácil tirar o financeiro, é muito mais fácil tirar o marketing, é muito mais fácil tirar o comercial, porque são pequenas tarefas treináveis que qualquer um faz. Agora, quando você está falando da operacional, da qualidade da entrega, da qualidade do cliente, que é o produto que vai na mão do cliente, essa é o cerne da questão. Esse é o coração do negócio. E por isso que ele é mais difícil de você delegar. Então não tem problema você estar nisso, porque é exatamente o caminho. O caminho mais correto, eu vejo, todo mundo vai dizer, não, delega a operação e vai para frente da empresa. Cara, se você delega a operação, que é o mais difícil, e deixa o resto na tua mão, que é o mais fácil, porém o que traz mais resultado, como que você vai se desenvolver depois? Porque uma vez que você foi para o financeiro, ou para o comercial, ou para o front, dali você não sai mais. Porque aquele vai ser o teu lugar para sempre. Agora, se eu tenho um vendedor, se eu tenho um atendimento, se eu tenho o suporte, se eu tenho o financeiro, e isso, tá? Eu não tô preso na operação. E aí eu começo a pensar, putz, quais são os microserviços ou as microtarefas que eu posso delegar agora? Ah, não, é preparar um arquivo. Saca? Até que você entende que, putz, não, agora não precisa mais de mim. Mas é esse o caminho, tá? É esse o caminho. E muita gente faz o caminho contrário. Aí eu vou delegar a operação primeiro, e aí a parada degringola. Eu vou no banheiro rapidinho ali. Peraí que ele vai... Quer fazer um take aí? Ele vai apagar ali. Eu vi, acendeu do nada. Não, ela aumentou a intensidade, aquela lá desligou. Não foi ele? Segura aí, seguramos. A gente tá falando de energia aí. Exatamente. Isso é a energia. A energia tá na energético. Não, mas ó, quem aqui nunca tá andando no lugar, o poste, pum, na hora que você passa. Você fala, opa, senhor, tô aqui. O Casper, né? Tem muita coisa que é assim, velho. A gente brinca lá que é o Gasparzinho. Então acontecem umas paradas A chave tá aqui, ó. Eu tenho muito disso, sabe? Outra coisa que pra mim tá sendo, assim, é o momento de pensar agora, entender, é me colocar no meu lugar. Eu acho que falta bastante para as pessoas entenderem o lugar delas, a princípio. Não que não vá acontecer, mas talvez... Eu falo por mim, o ano passado foi naquele ápice ali de tentar fazer e emocionalmente... vindo de atividade física, então também estava no taekwondo, faixa preta, desgastei e tudo mais. Cara, vamos fazer, vamos acontecer. E eu queria, na verdade, a Sirius Black no meio... Você vê como que é? Eu queria a Sirius Black no meio do ano. Porque a minha conta foi, cara... Antes de comprar, in-flight. 6 meses, Moon. 1 ano, Sirius. Né? Então eu falei, 2 anos, Black. É isso. Embora era muito difícil, era o que eu propus pra eu fazer. Eu acho que isso é interessante. E nesse meio, você começa a comparar. Putz, mas o Robson... O dia que o Robson falou a idade dele, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô aqui ainda, tal. O que o cara faz? Eu falei no Zoom, tem 36... Eu tive que mostrar a identidade, porque os caras... A galera pegou... Eu quieto. Mas a galera... Né? Eu quieto. Aí o Robson falou ali naquele dia, eu falei, meu Deus do céu. Aí o erro é nesse passo. É quando você fala, não, agora eu vou, eu quero e tudo mais. A vida é assim, meu filho. Julho, pum, quebrei, desligou. Tive um apagão, desliguei. Isso já dentro da agência de valor. Dentro da agência de valor, né? Eu tive um mal súbito em julho
do ano passado, julho, assim. Mal súbito, não dá pra entender, tava com estresse, não tava com estresse, enfim. Já tinha tirado alguns clientes da carteira que estavam pesando. Cara, um dia acordei, senti mal, o problema que tenho, né, hipertensão, senti mal, sorte que ela tava num horário de intervalo dela, não tô legal, dor no peito. Fui respirar, doeu, ela fez uma manobra de quiropraxia. Vou sentar no sofá. É o que eu lembro. Eu dei um passo, caí duro, aí não sabe, né? De convulsão e tudo mais. Depois desse processo de ter passado mal, é duas coisas muito loucas. A primeira de não ter nada, ok. Foi um mal súbito, desligou. Né? Aí você pode pensar, poderia estar dirigindo, poderia estar um monte de coisa. Reiniciou, mas eu tava... Reiniciou. Deu erro, tela azul no Windows. A suspeita é que foi o que eles chamam de síndrome de vaso vagal, que é a mesma coisa, sabe aqueles estilingues dos Estados Unidos? E aí, desliga? A suspeita é isso, só não foi feito o teste, porque é um teste meio doido de labirintite e tudo mais. Mas o corpo simplesmente desligou. Há 6 meses atrás, minha esposa daqui não deixa mentir, eu fiquei putaço. Hoje eu entendo. Eu simplesmente tentei o que eu não estava preparado para. Não estava preparado ainda para isso. Então, estou num processo agora de me preparar de alguma forma. Eu acho que é importante para todo mundo que tem empresa isso. É esse passo a mais, cara, que o cara quer dar em relação a se comparar. Então ele vê. Isso, rede social acaba com o cara, porque você compara o teu bastidor, que você acha que aquele é o teu bastidor, aquela correria, com o palco do cara que tá lá postando. Ali é uma vitrine, tá tudo né, certo, né? Tá tudo certo, os caras esquecem aquela frase antiga que meu pai falava. Eu acho que o grande mal do século é a gente olhar pro lado e não pra frente, cara. É o maior erro que a gente tem. E querer estar ali, no lugar do outro, sem saber o rolê e tudo mais. Então, por isso que eu acho que a vida é muito louca. E às vezes você tem força e consegue chegar no lugar do outro, mas quando você tá ali, você fala, putz, não é isso pra mim. Ou às vezes você tá até melhor que o cara e você nem sabe. Porque é o que eu paro e penso agora. É o que eu paro e penso agora, tipo... Tá, mas o que é pra você estar bem? O que é? Né? Sabe? Então, mano, é isso. É viver com calma, entender o processo. Porque, cara, atropelar o processo... Isso de processo falou, eu fiquei pensando. A questão do cliente ideal, querendo ou não, você faz essas coisas inconsciente, porque, ele veio no nosso Instagram, trouxe um presente pra gente, uma cerveja, né? Você foi no nosso Instagram, viu se a gente bebia, sabe que a gente gosta de café, já trouxe uma cerveja de café. Aula 1 de rapport, da gente de valor, é isso, velho. Stalkeia o teu cliente, entende o que ele gosta pra poder chegar lá e fazer isso ajuda bastante nos relacionamentos, né? A questão de pular etapa, uma coisa que eu vejo que dá muita paz. A parte do financeiro, até o profissionalismo que você passa, se você delegar isso, a gente senta, eu fecho o negócio com você, tal. No financeiro já vem uma outra pessoa falando e cuidando, você não vai associar, né, o cliente com a coisa e tal. Mano, eu tenho essa pessoa, fala com ela. Comigo vai ser um abraço, a gente vai falar de coisas boas, de projetos, de crescimento. E estar no front da operação é muito isso que eu te falei. Por mais que você não esteja executando, hoje eu não executo. Hoje eu falo pro João, a gente precisa disso, Cauê, a gente precisa disso. Eu sento para fazer conteúdo porque é a única coisa que eu sou insubstituível hoje é o conteúdo, né? Tá passando o meu conhecimento. Tô dentro da operação ainda. Mas hoje eu tô sentado contigo aqui. Isso eu não vou delegar jamais. Tá com um aluno, tá com um cliente, tá com... Isso não tem como delegar. E, desculpa te interromper. Não, tá top. Mas eu acho muito massa porque talvez tu esteja ansioso pra sair de uma coisa que tu não precisa sair agora. Saca? Porque tu passar o financeiro pro cliente é ok. Tu passar pro cliente o comercial, um contato de... Ok, mas sentar na reunião e você não sentar com o cliente, ou você não tá a par da operação daquele cliente para sentar e conversar com ele, que é coisa mais ruim de chegar no banco, por exemplo, aí tu chega com o teu gerente do banco, diz, eu queria saber como é que tá a minha carteira de investimento, só um pouquinho. Ô, estagiário, vem cá, como é que tá os investimentos dele? Cara, chega a arrepiar, o estagiário tá cuidando da minha carteira? Quebra total. E a mesma coisa acontece, se tu sair da operação, eu não tô dizendo para você não tirar a mão da operação, não parar de operar. Mas se você sai da operação, é o que vai acontecer. O cliente vai perguntar e você não vai saber dar um retorno, não vai saber entender o que está acontecendo, não vai estar à frente da composição estratégica da tua agência. Sim. O que a gente vai fazer agora? Puta, caiu, rede social acabou. E agora? Saca? Mas sabe então, que outro dia também eu tive um insight muito, muito pesado, assim, que eu acho que é legal esse recado. É entender o teu lugar também.
sabe? É sacar o teu lugar. Eu acho que um dos maus, né? Os males do mundo é justamente isso, cara. É o cara não se encaixar e às vezes ele tá. Às vezes ele tá num lugar muito bom. Aí eu falo patrimônio ou tudo mais, mas o cara não tá completo. Porque, cara, não menosprezando a profissão, mas é advogado que tá trabalhando num escritório contábil. O cara não achou o lugar dele ainda, por uma infelicidade, sabe? O cara não achou, né? A gente que estuda muito personalidade, temperamentos, cara, tem lá o cara que trabalha um pouco de personalidade criada mesmo, tem até aquele corpo explica, fala, né? Tem o rígido, o oral e tudo mais. Então, cara, é o cara oral que fala bem, que tá querendo ser masoquista e centralizar tudo numa planilha para que ele consiga ver. Ele não nasceu para ser masoquista e fazer planilha. Nasceu para ser oral. Aí, mas o Robson, ele tem não sei quantos % de oral e ele se deu super bem na vida, então eu também tenho que ser o influencer. Cara, às vezes você, como um masoquista, perto do Robson, fazendo a parte que o Robson não é bom fazer de controle, vai ganhar o mesmo. É achar o teu lugar na parada toda. Exatamente. Então, hoje a gente tá nesse movimento aqui, ó. Quando eu começo a sentir vibrar de errado, é porque tá no lugar errado. Aí começa a buscar ciclo, alguma coisa. Cara, agora a gente tá nessa onda de clientes, de algumas coisas que estão batendo ali. Cara, identifiquei. Puta, os caras estão vindo com o meu perfil. Então, como... mas o cliente veio me... Como eu lido com isso? Eu lidaria assim... Esse cara tá pensando igual. Esse cara que vira pra mim e cobra isso é porque ele também não consegue delegar. Então, aí você já começa, sabe, encaixar o teu lugar. Mas, e aí tem o ponto. E eu gostei muito de falar do perfil. Se eu tenho um perfil operacional, como é que eu vou sair da operação? E aí você pega 90% do mercado e sai. Pra você escalar a sua empresa, você tem que sair do operacional. Fala isso pro Steve Jobs. Vai, Ele morreu na operação, velho. Ele morreu entrando dentro da fábrica, conversando com o engenheiro e falando: eu quero essa fonte, eu quero essa cor, eu quero só um botão, eu não quero mais botão. Como é que ele sabe falar isso? Como é que ele sabe pedir isso? Porque ele tá entendendo o cliente dele, ele tá entendendo a operação e aquilo que ele pode construir. E se bobear os projetos de hoje, ainda foi ele que escreveu. Então, assim, é um cara de operação. Ele sempre foi um cara de operação. Eu tenho uma pergunta. Como que... Vamos entrar numa parte legal, assim... Parte de faturamento, como é que foi pós-agência de valor? Queria entrar nessa pergunta. Vamos fazer diferente? Podemos fazer diferente? Deixa eu fazer essa linha. Eu preciso fazer essa linha. Vamos lá, 10 anos de agência, faturando 7, 8 no máximo. Burnout, sai da empresa, muda para mecânico, entrou para agência de valor. Sim. Antes de entrar para agência de valor, semana de agência de valor você faz em flight. Primeiro projeto fechado, mas não é mais um projeto de 1.000 como vinha. Era um projeto de 8 já. Outra realidade. Quanto tempo até 30 mil? Deram 2 anos e meio. Depois da agência de valor? Da agência de valor. A partir da agência de valor, 2 anos e meio você demorou para fazer o faturamento de 30 mil, mas aí já com recorrência, contrato anual, projetos muito melhores, trabalhando muito menos. Exatamente, porque foi agora em dezembro que eu te mandei a mensagem que a gente chegou nesse... Na Moon. Chegou na Moon no primeiro ano, e na Sirius Black e agora 2 anos e meio. Calma aí. Tamo na Moon. Tá, na Moon. 30 mil reais. 6 meses. 6 meses a partir da agência de valor. 6 meses. Você tinha 30 mil reais em contratos fechados. Fechado. Tenho recorrência, tenho previsibilidade. Nenhum pago à vista que esteja escrito aqui. Nenhum foi pago à vista. Todos fecharam um plano de 12 vezes. 12 meses. Então é aquele faturamento que você vai ter durante um ano ali. E isso vai te dar segurança para crescer. Dos 30 mil aos 120 mil reais pra gente poder ir pra Sirius. Mais um ano. Foi. Um ano de 30 a 120. A gente já tá faturando muito mais que já faturou toda a história em menos de um ano. 10% do tempo de agência. Total. E aí pra Sirius Black? Cara, só um adendo a isso, cara. Claro. Você falar mais, a um ponto de tipo... Pra mim é muito escalonável porque cresceu. Meu pai, quando soube que eu ia pra São Paulo, meu pai falou, meu Deus, é mais do que eu ganho na minha aposentadoria. Eu vim daqui, Holmes. Meu pai falou, cara, você vai pra São Paulo. Ele não gostava de São Paulo. Meu pai foi criado em São Paulo. E ele falou, cara, não, você vai ganhar mais que a aposentadoria do pai. Pra você falar que, cara, em um ano de agência de valor, eu tava mais do que mais em São Paulo. Que eu fui lá. Então, pra mim, é uma quebra de realidade muito alta. E sem trabalhar tanto?
Você trabalha tanto, de conseguir gerenciar tudo, né? Eu acho que uma das coisas que aconteceu na agência foi quando eu coloquei muito cliente do que poderia atender, e aí sim a gente deu aquela estruturada. E aí... É um probleminha também que, poxa, ruim de resolver, né? Dá aquela balança. Mas às vezes esse probleminha quebra. Não, mas é melhor se eu não tiver tem com que resolver, né? Se eu tô com muito serviço acoplado na minha agência, onde eu levanto a carteira, onde eu quebro. Porque eu começo a entregar tudo mal e perco todos os contratos. Aí volta na história de publicidade. O cara te fala bem pra 1 e fala mal pra 10, cara. É impressionante. Hoje eu consigo identificar que ainda tá tudo bem, porque a gente não tem campanha ativa pra agência. 100% indicação. Se não é indicação, cara, é alguém que chega falando, falaram o teu nome e eu quero conversar contigo pra gente Mas você também não tem churn, né? Não tem cliente saindo da carteira. Não, a gente teve... Né? Esse ano teve 2 que foram... Eu comentei na mentoria, que eu acho que ficou importante as pessoas entenderem isso. Chegou um problema também, cara, começou a romper, você dá o gás. Eu fui de agência de valor, onde eu faço o máximo, depois você identifica que o cara não faz uma parte dele e você é responsabilizado pelos resultados que você sabe que não... Então, assim, eu pus uma meta na minha carteira. Beleza, o cara vai entrar e ele tem 1 ano. Se ele desenvolver, ele vai continuar a carteira por si só. Se não, automaticamente, ou ele vai pedir para sair, ou eu tiro ele. Então, ou seja, esses 2 você queima no processo natural de escalar da carteira. Exatamente. Que é aquele ciclo que a gente faz de aumentar o free e tal. O cara cobra, cara, você vê lá 5.000 visitas no mês, o cara vira pra mim, mas ninguém entrou na minha empresa. Aconteceu um caso meu, sabe o que eu fico louco? Uma mulher veio aqui e falou que conheceu minha empresa porque viu uma placa aqui na frente. Eu falei, sério? Ela veio e te falou isso mesmo? Falou, eu fico louco porque ela falou isso. Eu falei, tá, se você virar pra mim e entrevistar todas as pessoas durante 30 dias e todas elas te falar que veio da placa, eu pago a mensalidade pra você. Agora, se você falar, não, uma falou da placa, o resto não, o resto veio de Instagram, o resto veio daquilo. Então, cara, tem hora que é aquele para-etiqueta em cliente. Fala, ei, né? Então... eu sou especialista, né? Que a gente fala bastante. Então, eu sou doutor. E aí? Outra frase que funciona muito pra mim. Mas é porque marketing digital a gente vive essa onda. Mas o meu fulano, o sobrinho tá aí, tá? Ele tá aí, ele parou de fazer projeto, mas o sobrinho agora ele tá no marketing digital. Eu falo assim... Agora ele faz social media. Ele faz. Eu conheço gente que... A mulher acho que colocou... Ela apertou... Renato, apertou o botão impulsionar com R$15. E, cara, gerou muito resultado, não sei o que, mamá. E uma gente lá da Tailândia tá me seguindo. Caramba, venderei pra lá. Compra de seguidor. E aí, uma frase que funciona muito, assim, é você respirar fundo, olhar bem no olho do cliente, esperar ele falar, porque é uma dor. Ele tá sentindo aquilo naquele momento, entendeu? Então, com todo respeito, você virar pra ele e falar assim, tá, beleza. E isso funcionou pra você? Quanto você vendeu a partir disso? Não funcionou. Tá, então, mas eu tô te falando, se você continuar assim, vai continuar não funcionando. É a métrica do ego, né? Às vezes muitos números, muitas coisas não resultam. Isso também falo bastante na mentoria, porque a gente tem esses dois pontos a elevar dentro de uma empresa quando a gente está trabalhando. A gente quer que ele tenha mais seguidor qualificado, porque isso é lead pra gente poder vender para esse seguidor na frente, e a gente quer que ele venda mais. Não pode focar só num ou só no outro, porque senão... Porque se você não cresce o cliente, ele entende que ele tá vendendo, mas não tá crescendo. Se você só cresce, ele tá entendendo que cresce, mas não vende. Entender bem o que ele quer. Às vezes, entender... Se for para fazer o gosto do cliente, eu acho que a inteligência, tudo bem, é válido. É você entender que ele deveria vender mais, ele quer vender mais, mas no fundo, ele é o cara que ele precisa de massagem no ego com mais seguidor. E você entender que por mais que você é especialista, você fala, não, eu vou trabalhar aqui para não dar muito erro, né? Pensando sempre em não ser taxado. Porque pode acontecer de 1 ano ele chegar e falar assim, não, cara, mas agora não é mais seguidor que me interessa, agora é venda. Aí você fala, não, então tá bom, viveu o momento? É igual uma onda, viveu? Tá feliz? Então tá. Então, vamos sentar? Pra gente fazer venda, agora vai ser isso, né? E mudar. Essa transição é legal de acontecer. Mas ter essa inteligência mesmo de falar, cara, é o que o cara quer. Lógico que, sabe, tendo seus valores, tendo alguma coisa, né? Não adianta você tentar furar quanto a isso, porque é o teu nome. É o que o cara quer, mas é que é a partir do momento daquilo que eu posso te entregar, não é... A gente quer pilotar um avião, ok? Vai atrás de um piloto, não sou eu, né?
Exatamente. E a parte do faturamento para a última placa? Então, aí agora quanto a isso, então a gente pegou, né? Então eu sei certinho, julho de 2020, em Flight a gente entrou. Em dezembro foram uns 30 mil, né? Entrou uma pancada de cliente ali, a gente fechou. Julho a dezembro, então nem deu os 6 meses, porque você teve ali uns 2 meses de mentoria. Então você está falando de 4 meses para a Moon. Se for ver, sim, né? O curso estava lá. Então foi quando veio a Moon. Aí de dezembro ali, janeiro de 2021 a dezembro de 2021, veio a Sirius. Né? Entramos em 2022. Eu lembro que você deu uma empacadinha ali, não tava sabendo muito, mas aí a agência virou a mentoria. Exatamente. Foi essa. E aí o que aconteceu? Eu acelerei porque eu queria. Na estrutura que estava se acontecendo, os clientes não paravam de entrar, que esse foi um dos meus grandes problemas. Então, final de 2021, as coisas estavam, sabe? Ponteiro ali batendo KM e vamos fazer. Nesse período, a Mayra também já teve a oportunidade de sair do emprego dela. Então, uma das maiores realizações da minha vida foi ela também ter a oportunidade, porque ela chegou por 19 anos de empresa. Não quero mais. Solta que a agência tá indo bem. Então, a gente junto, trabalhando ali, e ela, Renato, aquela coisa assim, você deita... Estamos perdendo o controle. Estamos perdendo o controle. Precisamos, semana que vem, ir para um chalé, passar lá, senão a gente vai morrer. E dito e feito. Então, o que aconteceu? Nesse período de janeiro de 2022 até julho, que eu liguei o Stat e falei, agora vai vir Sirius Black, que eu queria muito, eu comecei a limpar os que estavam errados. Então, meu maior cliente, quando ele ainda fazia 45% do faturamento da agência, eu falei, não dá mais. E ainda tive a oportunidade de ser chamado em julho de novo. A gente tentou 3 meses e não rolou. Não rolou. Também de aprendizado. E agora eles pediram uma outra coisa com advogado e tudo. Eu falei, é tanto pra fazer. Só que é só esse freela, né? Então, assim, quando ligou o ponteiro, eu disse... Ai, olha que loucura. Aí eu desacelerei, porque eu falei, não vai dar. Em julho eu tive o piripaque já desacelerando. Porque acho que o corpo falou assim, agora você sossegou? Vou te dar mais um susto ainda. Bum, desligou. Então não veio a Black ali, e aí passou, foi um dia bem doido, assim, dezembro, que eu fui fazer um balanço geralzão, dezembro agora 2022, e eu falei, pro Robson, cara, na trave, bicho, na trave, acho que vai faltar uns 30 mil pra bater Sirius Black. Tive uma reunião com um cliente, que ele mudou o plano dele, a gente atendia uma parte da empresa, ele tem 2 empresas, né? A gente atendia uma parte dele, e ele falou, não, agora eu vou te passar a outra parte da empresa pra fazer a mesma coisa. Aí, pum, Sirius Black. Aí eu falei, fechei o primeiro contrato. Deu ali, Sirius Black. Então, 2 anos e meio depois. 2 anos e meio depois, mas batendo a meta anual, R$360 mil em contratos fechados. Exato. Cadê? Massa, aqui, ó. A gente trouxe. Ah, sério? Claro. Tiraram daqui, não? Ele tira, ele abre. Pô, Aí, da hora. Sirius Black. A gente trouxe também uma... É M que você usa? M. M? Acertamos. Tá. M. Beleza. Tá ótimo. Gente, a gente vai bater foto, né? Claro, com certeza. Por favor, que tá... Aí o teu bebê. Você tem lugarzinho lá em casa. Da hora. Deixa eu ver aqui pra não bater no microfone. Fica tranquilo que qualquer coisa a gente não corta. Trabalho. Como é o Muricy Ramalho? É trabalho, meu filho. Que é trabalho. Mas, aí. parabéns, gente, velho. gratidão. Muito feliz, de verdade. Eu falo, foi um start, né? Tem mérito de todos os lados, mas eu sempre paro e penso. Cara, comece a prestar atenção no que você tá pedindo. Né? E aí faz sentido. Eu lembro, cara, fui pra São Paulo, coloquei a foto, eu sou muito assim, sabe? Coloquei a foto da motinha custom que eu queria, cara, daqui 1 ano eu vou ter. Fui pra São Paulo, em 6 meses eu tava andando na moto. Aí tirei da carteira. Carro, a mesma coisa. A gente vai trocar de carro, é engraçado. A gente tá andando assim, eu sou bem crica assim. Aí tá andando no estacionamento, vamos no shopping e tal. Aí você fica olhando, né? O carro que você quer. Você fala, olha ali, ó, olha ali. Aí tem uma vaga do lado, você pega e encosta do lado e... É você. E aí é a mesma coisa pra isso. Então eu acho engraçado hoje ter o discernimento de falar, cara, foi na hora do desespero que eu falei, não, agora eu preciso de um mentor. Agora eu preciso de um mentor, vai rolar. Aí o bicho sentadinho no estúdio, assim, era estúdio preto, sentadinho assim, freelancer, pá, me pegou.
Cara, e uma coisa que você falou antes é que, pô, você tinha mandado mensagem pra uma outra pessoa e tal. Eu acho que a questão de você investir em você te dá muito mais compromisso, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas gastar esse dinheiro e tal, pô, realmente é um gasto, é um investimento, é uma questão que você tá firmando um compromisso com você, de estar dando valor àquilo. Então, toda essa questão, essa ótica diferente... muda, né, o seu estilo de vida ali, o que você está disposto a fazer. Então é um ato de coragem também. E é o que você pensa, o que você pede, o que você fala. Isso eu acho que define muito. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. Aconteceu vários casos, inclusive em mentoria. Eu lembro até hoje a gente fazendo a imersão de vendas. E aí tem um carinho imenso por ele ali, até deu uma sumidinha. E ele falou, pô, não dá certo, cara, eu faço ali, e aí eu até converso com o dono, e aí eu falo, na hora que eu vou fazer o teste, eu falo, não, a gente vai fazer o teste de 3 meses, 3 meses. Então eu acho interessante que eu, por sorte, por buscar conhecimento, por fazer terapia, conhecer eu mesmo, quem eu sou, né? Ah, mas o mundo é assim, tá? Mas eu sou assim, entendeu? É diferente as coisas. E eu, naquela hora, identifiquei a palavra de energia. Eu falei, cara, olha só que loucura. Imagina, você tá mirando um cliente ideal alto. Nada contra. Vai rolar. É mais difícil, mas vai rolar, né? Se ele estiver preparado, para. Às vezes é entender que você não está preparado. E tá tudo bem. Existe um caminho pra tela. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, eu posso assistir uma agência de valor inteira e não conseguir. Calma. Tem uma preparação aí. E ele falou, pô, na hora que eu falo que a gente vai fazer os testes de 3 meses e tal, não sei o quê, na hora eu, de energia de palavra. Porque o quântico é assim, se o cara fez o estudo lá, você pegar e falar palavrão e congelar a água, o cristal congela de forma zoadaça. Se você pegar uma água e falar um monte de coisas bonitas e congelar, ela forma um cristal lindo, perfeito. Aí você fala, mas o que isso tem a ver comigo? Tá, o corpo humano 70% é água. Então, palavra tem poder. Se você for parar pra pensar, eu posso te ofender e você realmente se sentir mal. Isso é muito também da criação, né? Pô, eu tento falar pra minha filha, nossa, você é muito amada, você é muito querida, que bom que você veio. Perfeito. Porque você começa a pensar, pô, eu quero que ela cresça nessa energia de que ela veio amada, de que ela veio querida, de que ela trouxe coisas boas, né? E aí, na hora, eu falei assim, cara, opa, eu lembro que eu sou o que para a mentoria, né? Oh, peraí. Cara, também imagina, você tá chegando num cara com lá em cima, né? Você pega pro cara e fala assim, me dá uns 30 pau aí que eu vou fazer uns testes. Eu falei, e se a gente mudar? Com o seu dinheiro, com o seu tempo. Ah, mas o Pedro Sobral ensina todo mundo a falar que teste por 3 meses. Pedro Sobral, meu amigo. Aí é que negócio, não é todo mundo, né? É aquela coisa, você quer testar na minha conta? Pedro Sobral. E aí, cara, eu falei pra ele assim, mano, ó, vamos Tá, Anônimos não, né, velho? Não, e outra, ele pode falar agora e tá tudo certo. E as pessoas podem falar também, mas tentar se achar no teu lugar. É tentar ver o que você consegue fazer com isso, né? Qual bolo sai da mesma receita. E aí eu falei, cara, sei lá, faz um teste e fala que a partir de agora você vai usar aprendizado. Fala, eu preciso de 3 meses para entender ali como tua conta funciona. Ah, mas o cara de marketing antigamente fazia isso. Tá, mas agora sou eu e, cara, o teu segmento eu preciso aprender com os resultados e tudo mais. Sumiu das mentorias. Espero que esteja... A gente vai fazer um experimento na sua conta para que a gente possa fazer o processo de aprendizagem. Mudou tudo. E aí ele sumiu das mentorias e, cara, espero que ele esteja bombando, prosperando muito por uma palavra de você identificar que eu falo teste, o cara não gostou. Então eu também, às vezes, quando eu tenho esses insights, eu falo, opa, não posso mais usar esse tipo de palavra. Ah, mas o mundo todo usa. Tá, mas se eu falar diferente, talvez eu vou ter resultados diferentes. E aí, cara, talvez trocar para aprendizado. E aí, cara, não deu, acho que 2 meses o Facebook agora, você faz uma campanha do zero, ele escreve aprendizado. Eu falo, universo, tô ligado. Vocês estavam lá na mentoria, obrigado, né? senhor. Obrigado, entendi. Isso é uma prova de que o Facebook está escutando tudo que você fala. Antigamente você falava assim, né? Ah, entendi, né? Agora eu tô assim, pelo amor de Deus, eu entendi. Não, vai me desligar de novo. Tá tudo certo.
Não me bloqueia, por favor. Então, várias vezes na mentoria aconteceu das pessoas falarem de um jeito e aí vem aquela visão de fora, né? Opa, peraí, muda essa palavra aqui e vê se dá certo. E mostra como é importante uma comunidade, né? De você estar ali levando seus problemas, ajudando os outros com as soluções. Cara, é assim, dias bons, né? A gente tá aí com 60, 70 agências ali, 50 agências, sentado no Zoom, falando de resultado, falando daquilo que funciona, daquilo que não tá funcionando, com caras como Sirius Black para poder ajudar. Não é sobre mim, sabe? A agência de valor não é mais sobre mim. Lá dentro eu te dou uma pá. Cava aí. E eu digo onde você tem que cavar. É isso. E aí vai ter um monte de gente falando, cara, eu cavei assim, funcionou. Eu cavei assim, funcionou. Outro vai dizer, putz, eu não cavei. Mas vou começar a cavar amanhã, vamos junto? E você chega lá, saca? Então a mentoria hoje é muito maior do que eu. A agência de valor é muito maior do que eu. Não, e aprende. O Pro vai ser muito maior do que eu. É. E muito maior do que a agência aprende, também. eu falo por mim. Você, acho que na última ou penúltima, você falou que eu tava num estado assim de cobrança, de perfeccionismo e tudo mais, com o medo de delegar, de perder o DNA. E aí você me falou, né? Falou, cara, mas peraí. Não tá bom, porque você como designer tá avaliando que não tá bom, ou o teu cliente virou para você e falou que as qualidades caíram? Não, o cliente não falou nada não. Então calma, então é um problema seu, Renato, que precisa ser tratado, né? Aí é diferente isso também. E aí qual é o exemplo que eu te dei? Os meninos fizeram uma página com terceirizado e vieram perguntar para mim como que ficou. E eu falei, ficou bom sem ter olhado a página, não foi isso que eu falei no Zoom? Adivinha? Tu não olhou a página, Não né? olhei, eu só falei, Safado. E a gente botou no teste AB agora a página Full Stack PHP e a minha perdeu pra dele. Tá vendo? Pra mim, o meu design tá muito melhor. Então, isso pegou, então estamos há um mês nesse processo, pegou muito dos meninos, às vezes falar, sabe, ai, nossa, teve um, cara, aquele dia foi muito louco, mas não sei o que, eu vou perder o cliente, e aí é um cliente grande, eu não sei, babá. Pô, cara, mas ele te falou mesmo que ele vai te cortar? Não. Ele falou que tá bom. Lembrei dessa. Ele falou que tá feliz e tal. Não, ele não tinha conversado. Tinha. Não, eu conversei com ele, ele falou que tá bom. Mas aí eu lembro que ele foi pra reunião com o cliente e depois ele voltou e tinha aumentado o FII nessa reunião. Uhum. Aí ele veio falar, Renato, mano, era tudo coisa da minha cabeça. Então, acho que o legal da troca tá aí. De você, às vezes, visão de fora, assim, calma, cara, calma. Não deu certo? Não deu, cara. Várias coisas não vão dar certo. Pô, pra você ver que tem um Outra padrão também, do tipo, hard às skill vezes e o da cliente soft vem, skill. precisa aumentar o tráfego. Isso aconteceu com o Ronan. E o Ronan é um dos alunos case hoje da agência de valor. Putz, faz tráfego para e-commerce, escala, tem grandes clientes. E um desses grandes clientes, que é uma fábrica de um item específico, para não abrir, estava vendendo. Ele queria aumentar o tráfego, A gente entrou no site. O produto dele, top de linha e mais barato que a concorrência. Aí eu entrei, botei os itens do carrinho e com o frete ficou muito mais caro. Eu falei, Ronan, manda ele subir o preço de tudo e embute o frete no preço e dá o frete grátis para quem comprar. Acima de 200, acima de 300. Pum, virou a chave. Era só isso. Então, esse é o poder da comunidade. Às vezes a gente tá olhando pro lado errado e tem lá 30, 40, 50 pessoas que vão te dizer, cara, olha pro outro lado que eu já fiz assim e era isso, ou eu já fiz aquilo e era isso. E aí, a gente sai daquela bolha, primeiro, de não entender todo tipo de serviço, porque lá dentro tem todo tipo de serviço, só que tem todo tipo de serviço empregado da forma certa a partir de uma metodologia que é o agente de valor. Então aí que tá, né? Olhar o jogo de fora, né? Olhar o tabuleiro de fora. Todo né? mundo tá jogando o mesmo jogo lá, sacou? É muito louco, porque quando você joga xadrez, tipo, eu joguei xadrez por muito tempo. Tu tá tão imerso no jogo ali que tu não consegue ver a próxima jogada. Aí quando você tá de fora do tabuleiro, você olha e fala, meu, o checkmate tá uma jogada na sua frente, você não percebeu? E se eu jogo dama, eu não consigo te ajudar no xadrez. Esse é o grande problema. Lá dentro da comunidade de valor, todo mundo tá jogando xadrez. Ninguém tá jogando dama. Sim, com certeza. Em fórum, em outros cursos, tem o cara jogando dama, tem o cara jogando xadrez, tem outro jogando ping-pong lá no meio. E aí, vai da pessoa, dela questionar, ou se é pra dar um salto de fé, que seja com inteligência. Tipo, não, o Robson falou mas, cara, pro meu mundo agora, isso eu acho que pesa demais também, cara. É você tentar impactar de alguma forma, porque existe a comparação natural. Mas eu acho que a magia de você pegar e falar, tá, funciona com esses clientes do Robson, mas se eu adaptar para o meu mundo, cara, vai funcionar. Entender que é um processo. Acho que quando você entende, acho que hoje, com os meus 38 anos, fica mais claro de entender que quando você entende o teu lugar,
O meu lugar não é faturando milhões ainda, ou seja lá o teu objetivo. Quando você entende isso, vai fazer sentido a frase do corredor lá. A magia tá no processo e não na linha de chegada. Então, acho que vai muito de você entender o teu, assim, sabe? Pegar o teu mundo, trazer pro meu. Eu acho que é aí que é a magia de quem consegue fazer o DNA. Sabe? O cara pega isso aqui, traz pro teu mundo e oferece igual, entendeu? Funciona, pra mim funciona. Você quer ver? Eu fui pro Rio Grande do Sul agora pro casamento fui padrinho de um grande amigo meu, aluno meu, inclusive, que, putz, deslanchou e é um grande... Já era amigo antes e a gente tem uma relação de irmão agora. E aí, chegando lá, eu fui fazer um treino na minha antiga academia, que é o bacana lá, que dá, puta amigo também. E eu cheguei lá e fui fazer um movimento que eu nunca tinha feito, obviamente, ele foi me ensinar uma aula nova. E aí era um movimento de queda, onde eu saio pra lateral, levanto a perna dele pra poder quedar. Aí ele veio e faz aí. Aí eu fiz a primeira vez. E ele tá com o braço aqui, a gente tá trocando um braço, ele tá com um braço no meu braço e o outro no meu kimono. Aí eu fiz um movimento e para eles, não, peraí, levanta esse braço. Porque se você não levantar esse braço, o cara te quebra assim. Eu disse, interessante. Levantei o braço e desci, não, volta aqui. Tá vendo a mão do kimono? Se você não puxar pra baixo, ele quebra pra trás, você não consegue levantar a perna dele. Sim, entendi. Levanta o braço, puxa o kimono. Aí eu fui pra perna. Aí da perna eu levantei reto. Eles, não. Bota a cabeça aqui embaixo da minha costela e empurra, porque aí a perna fica mais leve. Isso é o agência de valor. Eu não tô te dizendo que você tem que aplicar aquele golpe sempre do mesmo jeito, mas existe um fundamento ali. Exato. Esse fundamento precisa ser replicado, né? Receita de bolo. Melhor exemplo também. Eu te dou uma receita de bolo. Eu só peço que você faça seguindo a receita uma vez, para você aprender como que ela funciona no campo de batalha. Aí, a partir daí, se quiser trocar os ingredientes, fica à vontade. E é isso que é a magia. Muita gente trocando ingrediente e o bolo está saindo bom, saca? Então é muito bacana isso. Deixa eu falar uma coisa. O Renato de hoje. O que o Renato de hoje deixaria de recado pro Renato de 10 anos atrás, ali quando começou tudo isso? Cara, Pro Renato de Assis. Pois é. Aí envolve também um pouco da frase que eu falei e vocês me fizeram um questionamento, me fez parar pra pensar exatamente isso. O primeiro seria que a frase que eu brinquei, que não é da época de vocês, tá? Mas a gente tinha o David Carradine, que fazia série, que é o Paciência Gafanhoto. E ainda sou muito ansioso. Paciência Gafanhoto, né? Isso eu acho interessante também entender. Se eu soubesse onde eu estaria lá atrás, talvez eu não teria me esforçado tanto e não chegaria. Então, entender que tudo é um processo, que tudo tem o seu tempo e que você precisa estar pronto, sempre se preparando, sempre. Outra frase que mexe muito pra mim, que eu falaria pro Renato, e eu aprendi agora, depois de velho, que é o Cortella, que até virou piada em casa, a gente tá brincando, e dentro da minha rede familiar existiu muito isso, que é o faça o seu melhor. Seu melhor. Nas condições que você tem, até você ter condições. Não o melhor do mundo, é o seu melhor. O cara veio e destrinchou na tua frente muito melhor. Bata a palma e fala, beleza, meu irmão, parabéns. Eu vou olhar do jeito que você fez e vou tentar melhorar. Mas aquele momento, antes de você fazer na minha frente, eu fiz o meu melhor. Foi o meu melhor. Então, não se compare. Então, 2 coisas. Paciência e gafanhoto. 3, paciência e gafanhoto. Entenda que você precisa fazer o seu melhor nas condições que você tem e se prepare. Esteja preparado. Tua vida é assim. Você precisa estar preparado porque não cai do céu. Pode nunca acontecer, mas você tem que pensar que se um dia acontecer, pelo menos o preparado eu estava para, né? É muito melhor você ir se preparando de alguma forma do que, cara, viver aquela coisa de tentar... outra coisa que eu acho muito interessante, porque as pessoas precisam entender, e eu vi agora também por pouco tempo, a frustração é ruim por causa disso. Que é quando você coloca uma expectativa e ela não dá certa. Então, quando ela não dá certa, não significa que você voltou para aquele não expectativa. Você cai, você despenca, você vai abaixo do basal. Isso é a frustração. Então, entender que paciência, esteja sempre preparado, sempre evoluindo, buscando conhecimento e tudo mais, e faça o seu melhor sempre, você vai ser constante. Você vai ser constante. Vai ser constante. Tem pessoas que vão correr mais que você. E eu acho que o mundo é legal por causa disso. O esporte veio para mostrar isso. O ciclismo é assim. Tem o cara do sprint e tem o cara da constância. O cara do sprint, ele nunca vai ganhar. Mas ele tem um papel importantíssimo pro parceiro dele.
Porque ele vem quebrando todo o vento. Ele dá todo o gás. Porque ele tem um gás muito maior do que o pequenininho. Ele vem batendo. É aquele gigante Epaminondas ali. No final, o cara ganha. Então, o sprint tá triste porque ele não ganha? Não. Às vezes ele se sente realizado em ver o outro ganhar. Então, é essa magia de você saber onde você tá, se colocar no teu lugar e aprender. Seja constante. E se você parar pra pensar, foi assim, primeira corrida que eu fiz, cara, muita gente correndo na frente, eu falei, cara, meu objetivo é não andar. Eu vou tentar correr devagar, lento, tal, não sei o quê. Em alguns momentos eu ultrapassei pessoas que correram. Se você parar pra entender, cara, a vida é assim também. Às vezes você vai ultrapassar e às vezes você não vai ultrapassar. Mas você não afobou, você não desistiu. Então, cara, Efeito Borboleta é um filme que mexe muito comigo. Vocês mexerem com essa parada, o que você falaria lá atrás, seria isso. Porque se eu soubesse lá atrás que eu teria muito mais que meu pai construiu, que já é um monstro, talvez eu teria afrouxado, sabe? Deixa pra lá. Ah, não, tô ligado, daqui a pouco chega. Ei, eu vi num vídeo que o Renato vai estar conversando com o mentor dele. Então, cara, leva de manhã. Talvez eu não teria nem tido o desligado. Então, cuidado. Ou você ganha ou você aprende, né? É. É isso. É isso. Massa, hein, velho? Porra. Ficamos que em 1h40, 1h40, 1h50 de meu podcast? Deus. Por aí já, né? Meu Deus. Pô, cara, que legal ter você por aqui. Que legal poder entregar a plaquinha pra você, essa conquista. Que não é só uma placa, é realmente uma conquista, é um marco. Também conseguiu aí levar uma camiseta e um caderninho do Agência de Valor. E, velho, será sempre muito bem recebido aqui em Floripa pela gente. Contar a Eu sua tô pensando em história. fazer a placa de 1 milhão, aí quando você chegar lá a gente chama de novo. Ótimo. Cara, e falar em ser bem recebido em Floripa, acho que a gente pode, não sei se eu jogo a polêmica de abrir um spoiler de algo que a gente quer fazer, de trazer alunos pra Floripa, o que o Renato acha. Vamos deixar solto isso, né? Vamos deixar aqui pra quem chegar até o final, talvez dormir com O essa... Renato já sabe do com essa camp, o pulguinha. Renato já sabe do Summit, Eu- vocês estão por fora. Eu tô afinzaço. Acho super válido essa troca. Eu agradeço muito pelo convite, de verdade. Eu falo muito, gente. Eu flutuo, vou pra lá e pra cá. Me sinto honrado. Eu até estava conversando com a Mayra, porque é o meu mentor, né? Nunca imaginaria que daria certo a gente conversar. E acho super válido. Troca. Por mais que eu não tenha tanto a oferecer, mas eu quero que vocês saibam também Você é que louco, cara. o que vocês puderem contar comigo, tá? Pra que eu possa fazer, eu tô à Tenho disposição. certeza que essa resenha aqui vai ajudar muita gente. Acho que, cara, por todo o medo, parece que não, né? Mas eu sou ansioso. Ah, banda, não adianta. Banda, o cara tem banda há 40 anos, ele vai sentir o friozinho na barriga. Eu tava hoje, nossa, eu falei, caramba, mano, eu vou chegar lá, vai ser desesperador. Mas eu acho que a minha maior preocupação era realmente se de alguma forma alguém vai pegar alguma coisa e usar. Acho que é fato. Tem que ser dessa forma. Vejo muita ansiedade no grupo e é justamente isso. É o cara entender, cara, você é assim, você funciona assim. Então, Tá aqui o caminho, E né? uma outra coisa, né? Igual o aqui o Rob caminho. sempre fala, que eu acho super interessante. Você não é você está, né? Você não é quebrado. Você está quebrado. Você não é rico. Você está rico. Você não é urgência, você não é freelancer. Você está. você está. Você não é uma pequena Você não é. agência. Porque se você acredita que você é, aí você tá fudido, você tá na merda. Porque você realmente vai ser. Mas você está. Eu Se você estive acredita que você programador está, por muitos anos, eu estive Beleza. agência por muitos anos. Hoje eu estou mentor. E aí Eu não sei vem o que nesse eu vou estar processo. amanhã. se você é difícil de mudar. Agora, se você está, é muito mais fácil você mudar. Entender que isso é uma preparação. Você está sendo preparado para alguma coisa. Quanto mais difícil, é uma preparação que tá para acontecer. Show de bola. Irado. Show. aí? Muito obrigado, Renatão. Obrigado, E Walter. até o próximo podcast. É Você que tá nóis! escutando a gente, os arrobas estão aqui na descrição, só pra gente encerrar. O arroba tá aqui na descrição. Siga a gente, JoãoSB_, arroba Robson Veleite, arroba Caio Franceschini. O meu vai pela agência, @RBG Comunicação. Sem Isso as- aí. Gostou? Deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha também. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu! Nossa, os do caralho.